53 programas, isso dá um ano de cinema de peso. Um ano de cinema de peso, né? O popular um ano, né? Popular, mais conhecido como um ano Chico. É. Convidado, só pra você ter uma ideia, um dia eu tava deitado, sabe aquela cara de peixe-boi que tu fica? Peguei e fiz uma chamada de vídeo pra esses dois e mais um. O que vocês acham da gente fazer um programa assim, assim, assim? Uma semana depois a gente começou. Mas é a mesma semana, né? A gente não deu nenhum tempo pra pensar, né? 52 filmes depois, dezenas e centenas de referências de outros filmes, nós estamos aqui festejando, alegres, um ano de cinema de peso com um baita de um convidado hoje. Baita tem 1,90 m pra começar. Mas tem uma história que tu quer. E outra, alguém que faz cinema, né? E de peso. Mas, não, o problema é o seguinte, que tu procura o cara na internet, daí bota. Aparece Carlos Gervásio, daí Carlos Gervásio escritor, Carlos Gervásio professor, Carlos Gervásio cineasta, Carlos Gervásio marido de produtora, pai de cineasta. Vem cá, cara. Faz tudo, né? Te apresenta aí. Eu sou essa confusão. Mas sou uma confusão. Tá muito boa, né? Eu sou jornalista, né? Eu sou formado em jornalismo. Achava que a minha vida seria essa. Na hora do vestibular eu fiquei meio em dúvida entre letras, porque eu já escrevia os meus continhos, tinha um pouco essa coisa da ficção. Mas eu não queria ser professor. Professor eu não queria ser, por isso eu não fiz letra. Não fiz letra. Fui fazer jornalismo, que é uma coisa de escrever sobre a realidade. Depois de um ano na Folha da Tarde, que foi uma experiência maravilhosa, eu descobri que não era aquilo que eu queria de jeito nenhum. Esse jornalismo diário, né? Sim. De ir pra rua, entrevistar pessoas, correr pro jornal, escrever sei lá quantas laudas que eu tinha que escrever, aquilo não estava me agradando. Então eu saí dali e nunca mais fiz esse tipo de jornalismo, apesar de hoje eu escrever quinzenalmente, fazer hora, etc. Mas aquilo ali eu vi que eu não queria. E ao mesmo tempo, já naquele momento, na faculdade de jornalismo, eu estava começando a fazer cinema. Né? Então teve essa confusão aí de o que eu queria fazer, o que apareceu na minha vida, meio sem esperar, que foi o cinema. Né? Nunca estudei cinema, nunca fiz faculdade de cinema, nunca fiz nenhum curso de cinema. E depois me tornei professor de cinema por conta dessa prática do cinema feito na raça mesmo. Na raça mesmo, Super 8, velho, Super 8. Eu vi vocês falando sobre Super 8 naquele programa que vocês fizeram sobre Deu Pra Ti e muito bom. E ali vocês estavam falando das diversas bitolas. Eu tava até pensando em trazer aqui um filmezinho do Super 8. Cara, pra mostrar quão difícil era fazer. Baita chance, podia ter trazido, Podia ter trazido. Mas às vezes você tá louco assim, tipo, esquece alguma coisa. Não, faz parte. Mas o grande mentor, o cara que surgiu na minha vida e que fez diferença, chama-se Nelson Nadotti, que vocês destacaram aqui com toda a propriedade, porque ele tinha manha, ele sabia o que fazer, ele era muito jovem, mas já tinha uma perspectiva cinematográfica, coisa que eu não tinha. O que eu tinha era essa possibilidade de escrever ficção, que isso eu já vinha exercendo. Né? E ele me mostrou a diferença entre um conto e um roteiro. O roteiro está dividido em cenas, é no presente do indicativo, e tu não deve escrever bonito, deve escrever só o que a câmera vai mostrar e o que o microfone vai captar. Então ele pegou o meu conto, que eu tinha escrito, porque era a maneira que eu sabia escrever ficção, e foi riscando ali, cena 1, cena 2, cena 3, puxa pra cá, puxa pra lá. Em questão de meia hora, o conto tinha virado roteiro. Montou o filme. E eu disse, pô, mas é fácil isso aí? É bem fácil. Depois eu percebi que tinha que achar o ator, achar a atriz, levar as pessoas de carro, que o roteiro pagar, né? alimentar um pouquinho as pessoas, né? O roteiro está em constante transformação também, não é aquilo ali, né? Até ali, né? Se ficar mudando muito, o filme fica mais complicado, fica mais caro, é melhor filmar o que tu escreveu. O que tu escreveu, Mas, então, essa complexidade, digamos assim, do que eu fazia e do que eu faço, surgiu lá atrás. Né? Então eu não abandonei o negócio de escrever. Continuo escrevendo, continuo tentando publicar ficção, etc. Aí publiquei não ficção por conta da carreira acadêmica, né? Que também surgiu absolutamente ao acaso. Isso aí é fim de 70 e início dos 80, mais ou menos. A carreira acadêmica é 81. Eu terminei a faculdade em 80, em 81
Você já tá trabalhando. Por quê? Porque o Antoninho Gonzalez, que tem uma longa trajetória, chegou a conhecer? Foi um O professor. Antoninho foi meu professor também e era meu chefe lá na Folha da Tarde. Ele é chefe de redação, eu acho. Isso, é. Não era meu chefe direto, mas a gente se conhecia, né? Tinha sido meu professor. O professor de cinema da PUC, que tinha sido meu professor, saiu, que era o Marcelo Souza, foi para a Unicamp, em Campinas, e de repente não tinha ninguém para dar aula prática de cinema. Aí o Antoninho chegou para mim lá na redação e disse assim, cara, eu preciso de um professor de cinema. Eu disse, cara, eu nunca dei aula na vida, eu não tenho curso de pedagogia, eu só tenho curso de comunicação. É disso que eu preciso, tu vai dar aula na comunicação, E quando vai começou a fazer dar aula, filme tu dos já- alunos. E tu já tinha feito filme, já tava trabalhando Já, eu tinha. É. Nesse momento eu tinha feito Meu Primo, tinha feito Sexo Beethoven e eu estava fazendo Deopletiano 70. Já tava- Não, Deopletiano 70 já tinha sido lançado. Eu tinha ajudado a fazer Já tava Deu com pra equipe, ti né? como assistente do Nelson e do Giba. Sim. Tá? Então alguma experiência de Super 8 eu tinha. Só Super 8. Sim. Mas os alunos faziam o Super 8, o Single 8, que é o Super 8 da Fuji. Né? Um pouquinho diferente, mas a técnica é basicamente a mesma. Eu fui dar aula, fiquei 40 anos. Tá. dando aula. 40 anos dando aula. Mas antes dos 40 anos, eu vou ter que cortar o Gerbasi aqui e. Fazer a introdução do programa. É, O Chico é o introdutor. Esse é o meu problema como entrevistado. Graças a Deus. tranquilo, vai Aí tranquilo. Aí você Não, tem que isso aí- fazer isso mesmo, corta. Coisa Eu, como boa. jornalista, O pior é mesmo. aquele entrevistado. Não. Aquele entrevistado. Não posso opinar. É. Mas, É isso, pessoal. Vocês viram assim, ó. O programa já começou a todo vapor, né? Com o Carlos Gerbasi, baita figura. Já deu quase todo o currículo dele aqui. E eu sou o Chico Isidro, Cliba Aquino, Lauro Arreg. Nós somos o Cinema de Peso, comemorando um aninho. Um aninho de programas, conversas, muita bebedeira. Toda semana, né? Toda semana, sem faltar, sem falhar uma. E a gente e sabe que muito importante, tu sabe, não precisa te explicar, parcerias que a gente consegue ao longo do caminho, né? Direto o Carlão da Woodstock ali na Leme Silva, mostra a caneca aí pro pessoal. O Carlão faz as canecas de temas de filmes, a nossa caneca de cinema de peso. Agora chegou o amigão do Chico, o Pablo, com as cachaças da Coral Brasil, ele tem o próprio alambique dele. Então temos vários sabores. Hoje tu sai daqui com uma cachaçinha. Tu vai escolher o sabor que tu quiser levar de cachaça. Claro, nós sempre sai com alguns mimos, E né? mais um parceiro, o Alexandre ali da Rony Francês. Rony Francês, 59 anos. A gente estava falando agora há pouco em comprar nos comércios. 59 anos de bairro Tristeza, cara. Que beleza. Sabe? Segunda geração ali na confeitaria. O pessoal atravessa a cidade para as bombas de chocolate ali da Rony Francês. Então, toda vez que a gente tiver um convidado, o Alexandre vai estar aqui com O esses vinho quitutes. está virado coisa porque a gente não tem Não, patrocínio o vinho ainda, não tá? pagou ainda. Então, por isso que a gente virou aqui, tá, É pessoal? isso, pessoal. Então, você vai lá no canal, se inscreve. Pô, se inscreve, né? É tão facilzinho. Eu me inscrevi. Tu nos ajudou a chegar a 700 nessa semana. Curte, comenta, compartilha. E aí, você concorre às nossas promoções. De repente, você pode estar aqui, que nem o Carlos sentado aqui, falando com a gente sobre algum filme da tua vida. Né? Mais alguma coisa, senhores? Não, Acho que agora a gente já vai ter deu que... aquela... Agora, obrigado por ter vindo, já contou toda a tua É, história. isso aí, então vou falar sobre alguma coisa, né? Corta, vamos de novo. Cara, é interessante, outro dia eu brinquei contigo, que até perguntei, a gente se encontrou outro dia, eu perguntei um filme referência tua, né? E tu foi de bate-pronto, falou de Blade Runner assim. Não sei porquê, eu né? não sei, sabe sobre Eu ele. sei. Mas foi muito rápido porquê, assim, né? Tu disse Blade Runner, né? Já falamos de Blade Runner aqui. Mas Até com por uma quê? convidada, né? Por sinal, né? Blade Runner te inspirou, né, cara? Então, o que é Blade Runner? Blade Runner é de um diretor, na época, não muito conhecido. Eu lembro de ver Os Duelistas. Sim. Do 77, né? 7-8, né? No 77, né? Cinemão Sala Vogue. E a fotografia dos duelistas é um negócio que até hoje É muito bom. tudo isso, é um filme muito bonito, né? E com uma boa trama, etc, Sim. né? E ficou com essa coisa, o Ridley Scott, etc.
Ele fez outras coisas no meio, mas quando chegou... Ele fez o Alien, né? O Alien pegou o passageiro também, né? Fez o Alien, tem toda a razão. E o Alien está presente numa cena do meu primeiro filme. Como assim? Chama-se Meu Primo. Sim. Easter Não egg? viu Meu Primo? Não viu Meu Primo? Eu não vi. É uma média-metragem, a história de um sujeito que veio do interior para Porto Alegre e encontra um primo dele, que é um primo do interior, que já está em Porto Alegre e já está descolado, já achou o seu caminho aqui na grande cidade. Né? O filme é todo um diálogo, digamos assim, entre esse primo que chega e o primo que está aqui. Essa foi a primeira experiência cinematográfica. Foi a minha primeira experiência. Esse conto que eu falei antes, que eu escrevi, chama-se Meu Primo. Meu Primo. O Nelson e o Hélio Vares, que são 3 diretores. O Nelson transformou em roteiro. E tem uma cena em que ele está apaixonado, ele se apaixona por uma menina aqui e leva ela no cinema. Leva ela no cinema. Então tem todo um momento em que eles vão no cinema, sentam e assistem Alien, o Oitavo Passageiro. Tem uma cena que eles chegam lá. Se quiserem, eu mando para vocês uma foto. Tem uma foto bonita deles na frente do Cinema Imperial. Tá vendo o Alien, tá passando. Que tá passando lá. 79, e aí nós filmamos lá no auditório da FAMEX, fazendo de conta que é o cinema, porque nós entrar no cinema de verdade seria muito complicado. Filmar tudo. Então nós filmamos só na fachada e eles assim, é uma cena longuíssima, com uma música interminável, hoje eu cortaria metade. Mas é o seguinte, ela tá ligada no filme, morrendo de medo, porque o filme realmente dá medo, suspense, é bravo. e ele só olha pra ela. Ele é louco pra... E ele coração aquele, né? Assim. Não, e aí quando tem um susto, ela vai dar uma agarradinha rápida nele. E aí ele acha que ganhou, né? Que tá feito, né? E como cinema na TV, de cinema, como cinema na época a gente tinha filmes que tinha a sessão de cinema, né? O pessoal levava pro cinema, né? Eu me lembro daquele Houve Uma Vez um Verão, acho que era, que tem leva pro cinema, que era muito clássico. E também o Verão de 41, que seria, na verdade, né? E depois também o Woody Allen também usa bastante essas cenas que tá olhando, as pessoas olhando pra câmera. Hoje em dia quase não se faz mais cenas de pessoas assistindo filmes, né? O Ridley Scott não se processou por usar cenas do filme? Não, ele só citou. Tem o cartaz, eles vão ali, entram no cinema e a partir daí a gente só vê eles. Só vê a reação deles. A reação deles ao filme, não tem nenhuma cena que espetáculo do filme. Eu vou te fazer uma pergunta. A trilha sonora, quando discutiu sobre o Deu Pra Ti, né, a trilha sonora, ela, toda internacional, pode falar. Joaquim Blue, Bendy Thomas, Tudo. deu pra usar, porque os caras Badfinger, sabiam, né? Cara, na época, direito autoral em cinema pra nós. Não ia é cair que no não YouTube, existia, né, cara? nós sabíamos que existia, mas nós tava fazendo Super 8, não era uma coisa comercial. Mas até no cinemão também, eu acho que não existia, né? Existia. Nós não se pagava no cinema. Posso contar umas histórias depois sobre trilhas sonoras de cinema. Eu vi o Carlos Imperial fazer coisas incríveis. Sim, é isso aí. Mas enfim, na época a gente já sabe, não tem problema. Quer botar lá Rolling Stones, tu bota Rolling Stones, isso aqui é um Super 8. A gente não se considerava profissional, nós não éramos profissionais, tá? Então eu acho que em toda aquela época do Super 8, nós fomos ingênuos. Porque hoje esses filmes, Deu Pra Ti, Coisa da Roda, Inverno, poderiam ter, digamos assim, mais visibilidade do que tem hoje. Hoje a gente só pode, eu posso te dar o DVD. Quer ver o Inverno? Quero. Eu vou te dar. Eu quero. Deu Pra Ti? Eu vou pedir licença pro Giba e vou te emprestar. Grande Mas é pra professor ti. na FAMEX, Mas é pra ti ver. Mas é pra te ver na Coisa tua casa. própria pessoal, né? Sim. Agora, no Verdes Anos não. Verdes Anos foi burrada da produção. Nós sabíamos que não podia usar. Era um filme 35 e o nosso produtor, infelizmente, não tomou as necessárias medidas legais. Nós achávamos que os filmes estavam, as músicas estavam licenciadas e não estavam. Ali foi burrada. No 35 tu não tem pode, como. tu não pode. É cinema profissional já, né? Hoje talvez a questão dos direitos autorais até tenham chegado a um nível além da conta. Eu acho que sim, né? Digamos assim, tá? Quer dizer, o negócio tá, de repente, se nós vamos fazer um filme aqui que vai aparecer esse copo, mesmo que ele não tenha uma marca nenhuma, vai ter uma pessoa que vai estudar para ver se esse design não é dele, não está devidamente registrado para a marca tal. Sim.
ou se essa cor verde do pepino não tá... Ou seja, já é difícil esse cinema, é mais difícil ainda, né? Tá muito complicado, mas eu acho que são, né, eu acho assim, os autores, eu sou um autor, sim, tá? Eu sou autor de literatura, eu sou autor de música e eu acho que os autores têm que ser realmente protegidos, né? Mas agora, sempre me pedem para usar, eu disse, música. Só tem que usar, gente. Usa. Né? Quer que eu te mande um e-mail? Quer que eu assine alguma coisa? Sim, tudo bem, eu quero usar surfista calhorda, sim, não sei o que. Claro, usa, meu filho. Bom, tu me pediu, tá? Tu dá benção, tu dá benção. E mantém viva a música, né? Mantém Porque viva. eu acho que podia ficar mais gente, mas eu, cara, eu cantava pra ficar sem voz, surfista calhorda. Aquele finalzinho, nada! Eu cantava assim, bom, da um dia. Um colega de vocês era esse típico, era uma pessoa típica dessa. Assim, já tentaram grudar os em várias pessoas. Em vários colegas meus durante Já tem vários surfistas Mas calhordas. na verdade, os colegas que eu tinha, que eram meus colegas, ou da minha turma, ou de turmas que passavam, etc., eram surfistas bons. Pedrinho Chaves Barcelos, um cara que pegava onda super bem, outras pessoas pegavam onda e participavam do campeonato, etc., né? Mas em volta deles sempre tinha uma turma que só pegava prancha para passear de carro, botar no rec, etc. Balaqueiro. Balaqueiro. Então foi para esse universo, digamos assim, esse universo das surf shops também, que tava na Porto moda, Alegre né? tinha Começou. um em cada esquina, né? E como, sei lá, eu não me identificava com essa turma, era outra, eu acabei fazendo uma sátira. Assim, mas não é para ninguém especificamente. Sim, sim. Eu adorava. A letra... Da estreia, eu ouvi na Guaíba. Até na Guaíba tocou. Não, e é tanta referência, né, cara? O Baby Johnson. Era o programa. Olha, tu sabia. Era o programa, era o Clap Clap. Clap, clap. Clap, clap. Desliga esse troço, guri, que tô ouvindo isso. Mas é que, na verdade, todo... Ponto de partida foi a rádio Ipanema do Mauro Borba, né? Ali foi o ponto de partida. Mas a partir dali, e depois com o nosso primeiro compacto, aí espalhou no Rio Grande do Sul, depois no... Você não vai acreditar, eu tenho compacto de nicotina. Vale uma grana, viu? Esse compacto vale uma grana ali, 600, 700 pila, tudo. Olha aí, Chico. Se tiver em bom estado. E eu trabalhei na Ipanema também. Olha, cara, ele é tão louco com as coisas dele que deve estar lacrado aí nesse momento. Lacrado faz mais. Vale mais. Não, mas já... É 800, é 600. Interrompemos este programa para uma notícia, um alerta. No próximo bloco de 20 minutos aconteceu não um fog londrino na nossa lente, mas uma cerração porto-alegrense. Quer dizer, deu uma umidade ali na lente e ficou um pouquinho nublado. Pensamos muito aqui, equipe, decidimos que nós íamos deixar no programa essa parte, porque a fala do Gervásio é muito rica. Tu consegue ver as pessoas, tu não larga o programa, que depois desse bloco aí, seguimos com a lente normal e sem fog, sem cerração. Desculpa pela falha técnica, mas cinema de peso também tem esses perrengues. Falou? Seguimos com o programa. Onde é que a música já devia ter na tua vida antes, né? O cinema veio antes da música, assim, né? Como explicou, né? O cinema veio antes. O cinema veio no tempo da faculdade, né? Apesar de eu ter, digamos assim, coisas de cinema em casa. Tinha um projetor 16mm, mais antigo do que esse. Bela Novel, do meu pai filmava 16mm, mas filmava a família. Tinha três irmãos mais velhos, depois ele encheu o saco, os 3 mais moços. Eu não apareci em filme nenhum. Tu tinha aqueles vídeos, tu não Aí eu fiquei bravo, eu não apareci, então eu vou fazer. Agora. Tá. E não apareceu também. Foi a vingança. Não, às vezes eu apareço. Deu pra ti, eu apareço. Deu pra ti, eu apareço. Não sai do Marcorde. Mas não perceberam minha força dramática? Não sai do Marcorde. Eu me dei conta que no bar. No inverno, na lua também. No Alasca, na cena do Alasca. Isso, não, acho que é o Wander que tá na A Ivonete também tá nesse filme, né? É, o Wander que tá no Amarcord, na saída do Amarcord. Vaiuna! É isso, ele tá com a capa. Dona, não é bem dona que ele fala. Eu acho muito legal que ele mostra as várias... Todo mundo entendeu uma coisa no filme. O Wander é o irmão, é o primo, como é que é o irmão do... Ele tem um nome, é o primo do fulano e tal, né? Ele tem Deve ser irmão do Zé. Irmão do Zé, algo assim, primo do Zé. Mas enfim, aí
voltando lá. Já pegou o jargão dele. O jargão dele. Foi antes de eu falar, né? Eu gostava muito de música, mas não tinha nenhum amigo músico nem nada, simplesmente eu ouvia muito. Na minha casa tinha livros e tinha discos. Sim. Né? Tinha discos que eu fuçava lá, tenho 3 irmãos mais velhos, né? Então eles compravam discos, etc. Né? O meu pai ouvia coisas antigas, a minha mãe, coisas lá. Sim. 78 votações, claro, etc. Claro. Mas os meus irmãos já começavam a comprar umas coisas interessantes. Aí tinha um 4 guris, né? 4 guris no mesmo quarto. São 4 irmãos. 4 irmãos no mesmo quarto. Mas o mesmo aparelho de som. São 6 filhos. São 6 filhos. Eu sou o quinto. Que prole, hein? Eu sou o quinto. Meu pai era produtor. Produtor, hein? Médico. Produtor de filho. Não, era médico. Trabalhava muito. E cuidava bem de nós. Todos colorados, né? Todos muito finistas. O senhor Gervásio, pai deste que está aqui, foi presidente do Grêmio Futebol Porto Alegre. Exatamente. Então não tinha como escapar desse destino. Mas enfim, tinha muitos livros e muitos discos. Então eu ouvia bastante. E aí eu ouvia um pouco de tudo, meus irmãos de bolsa. Mas o rock and roll rapidamente me conquistou, digamos assim. Mas eu nunca pensei em fazer. Qual foi a tua banda assim que te... rock progressivo. Assim, quando eu comecei a ouvir mais, assim... Pink Floyd, Genesis, Yes, enfim, essas coisas todas. Emerson, Lake and Palmer, essas coisas todas. Né? Os clássicos, Jethro Tull, essas coisas todas. Stones e Beatles não, né? Stones e Beatles, cara, também. Mas Beatles foi um pouquinho antes de eu começar a curtir muito, né? E Rolling Stones veio um pouquinho depois, é o mais rock progressivo. Mas nunca pensava em fazer. Até que veio o punk, né, cara? Quando a gente começou a ouvir punk, sabe? Qual foi a referência de punk? E aí não sabem nada e estão fazendo. Sim. E aí foi uma revolução, assim, uma revolução. E foi principalmente Sex Pistols e Clash. Final de 70, 80, início dos anos 80. Isso é 80, isso é 79, 80. Vai chegar mais atrasado aqui, com certeza. Atrasado. Tanto que quando a gente fez o primeiro show, que é 84... O punk era novidade. Sim, imagina. 99% das pessoas. Principalmente em Porto Alegre, né? Total. São Paulo ainda tinha. São Paulo tinha longa tradição já dos punks. ABC, né? Do ABC, Festival do Fim do Mundo, né? Já tinha aquele clássico, suburbano, né? Que a gente só foi conhecer um pouquinho depois. A gente conheceu essas bandas, a gente conheceu várias bandas lá. Conheceu Inocente, conheceu principalmente o Cólera, que tinha um cara muito legal, que era o Redson, que era um guitarrista, vocalista, e ele tinha um selo musical, que é o Ataque Frontal. E aquilo nos inspirou bastante a abrir a Vortex, que foi o nosso bar e o nosso selo. Isso aí nós temos que falar sobre a Vortex. E fazer muito comércio subterrâneo via caixa postal. Né? Via correio. Vinha as coisas Então tu mandava o fanzine pros caras, distribuía o fanzine, recebia os pedidos, mandava a fitinha cassete ou disco. E o Redson tinha manha disso em São Paulo, no mercado. Sim, claro, maior, né? E foi muito interessante, cara, porque assim, ó, quem eram os replicantes? Eram 4 sujeitos de classe média. Sim. Tá? Não éramos filhos de operários, era filho de um médico, o pai do Heron e do Cláudio era professor, tá? O pai do Wander trabalhava na oficina da Caldas Júnior, essa tu não sabia, trabalhava na oficina da Caldas Júnior, tá? Então não cheguei a cruzar com ele lá, mas ele trabalhava na Caldas Júnior. E nós chegamos em São Paulo para fazer a divulgação do Futura Vortex, tipo assim, tinha saído pela RCA, né? Então nós poderíamos ser facilmente taxados como uns burguesinhos, uns punk de boutique. Como uns pancalhodas. Sei lá o que, entendeu? O que esses caras estão fazendo no punk? Só que eles ouviram o nosso disco, escutaram as letras, quando a gente foi pra lá, eles vieram falar conosco, nós vamos falar com eles, e o Cólera disse, nós vamos abrir um show pra vocês. Eu disse assim, não, peraí, não dá, a gente abre e vocês têm medo. Não, de jeito nenhum, nós queremos abrir um show pra vocês, que vocês são muito de verdade. E assim, ó, meio que abriram São Paulo para nós. Sim. Aí nós conhecemos Inocentes, 365, Ratos de Porão, Garotos Podres, né? Não ficamos assim amigos íntimos. Sim, mas mais íntimo é o pessoal do Cólera. E uma curiosidade... E tipo assim, eles... venham, sabe? Nós estamos junto com vocês e nós compreendemos vocês
como vocês são, sabe? Sim, Isso é muito legal. Mas é uma curiosidade que eu tenho, até porque eu tenho um estúdio há 20 anos em Porto Alegre. Onde é que se ensaiava em Porto Alegre, por exemplo, em 83, 82? Se ensaiava. Porque não tinha estúdios na época, tinha, né? tinha assim, tinha o estúdio do Ivo Sebenque Azevedo, meu colega do Anchieta, baterista, um cara que sabia, tocava a bateria super bem, ele tinha uma Yamaha no tempo que tinha o Music Box não existia ainda, acho que o Groove não existia ainda, que era do... Não existia. Um pouquinho depois, cara, né? Tinha estúdios de publicidade para gravar spot. Sim, era pra gravação. Né? Para gravação de spot, principalmente. Mas para ensaiar, não. Não tinha. Né? Então a gente se valia muito dessas gravações em locais meio estranhos. Assim. A primeira demo foi num estúdio de publicidade, de spot. Entendeu? Uma coisa assim, ó, daqui até ali, assim, pra gente tocar. E aí, mas tinha o estúdio do Ivo, na São Manuel ali onde ensaiava o Garotos da Rua. Isso uma galera sabe. Raiz de pedra e cheio de vida. Tá? O Júlio Reni tinha, na casa dele, na Santana, tinha uma casa que aparece no filme Interlude. Isso. O lado da casa aparece ali. E ali ele tinha um estúdio pra ele, na garagem. E o Júlio Reni foi outro cara que nos abraçou. E é o nosso DJ do filme. Apanhou, né? Então, O Júlio tem uma fita maravilhosa chamada Último Verão. Que vocês não conhecem. É um country, sabe? Um rock country. Muito legal, que desde a primeira vez que eu ouvi, eu disse, esse cara é isso. As letras. Amor e Morte dele, né? O Cine Marabá, que é muito bonito. Cine Marabá abre essa fita. Desculpa. Fala. Não fala demais. Não, assim, essa mulher que eu trabalhei com o Júlio na Ipanema, né? E o Júlio na Ipanema era uma pessoa tímida, né? Ele não falava, ele chegava, cabeça baixa. E aí, no palco era um troço. Posso ter contado do Júlio? Conta. Tinha o estúdio, tá? Sim. Onde tinha bateria, uns amplis, tudo, né? Nacional. Tinha sonoro. Mas eles assim, podem vir tocar aqui. Então nós ensaiávamos também no Júlio. Ensaiávamos no Ivo e no Júlio. O Ivo era mais profissional. Mas além do estúdio, ele tinha uma mesinha, tá? Na saída do estúdio, uma mesinha de madeira, cheia de uns discos, etc. Um microfone de mentira. E ele brincava de locutor de rádio. Ele tinha esse... Show. Ele tinha essa coisa de um dia eu vou ser locutor de rádio. E eu acho que daí que partiu o convite para ele ser o DJ do Verdes Anos. Tenho a impressão que foi isso. É difícil saber exatamente. O Cristiano Bastos tem uma biografia dele, né, que é muito legal, conta essa história. Isso, exatamente. Ele sempre teve sonho, né? Ele sempre teve... Ou ser goleiro, uma coisa assim, que é colorado, e assim, só que teve prêmio na vista, né? E essa coisa que tu falou do Júlio, de timidez, até hoje eu acho impressionante, porque assim, ó, tu vê o Júlio hoje, deve ter 66, 67 anos mais ou menos, e tem, enfim, tá, né, um pouco deteriorado. Então tu chega no lugar, tá ele sentadinho ali, esperando a hora do show, né, tem problemas de visão também. Outro dia eu cheguei nele, e aí Júlio, como é que tá? Ele olhou pra mim. Não sei o que, aí pensei, será que vai sair o show? Aí ele chega no palco, nossa, é uma fúria. Ele faz tudo que tem que fazer com uma facilidade extraordinária. Então essa coisa do palco é muito forte. Né? O cinema tu trabalha e depois tudo tá na tela. E na tela tu espera ver o que tu fez. É um longo trabalho para chegar no resultado. E ainda é um filme que vai ser avaliado, os críticos vão falar a respeito, tu vai para um festival, tu ganha um festival, não ganha um festival. Tem aquela coisa da estreia do filme, tu fica nervoso. Mas é uma experiência assim, parece que o que tu viveu para fazer o filme, e tu vive intensamente para fazer um filme. Imagino. Tu vive intensamente, a tua vida meio que para quando tá fazendo o filme. Tá? É um momento cinema, assim. Esse é o momento do ao vivo, né? Não é quando o filme tá na tela. Tu até, assim, ó, quando tu tá vendo o filme com as outras pessoas, tu tá percebendo a reação delas, tá? Mas é uma coisa meio assim, tu vai sentindo, percebendo, gostando. No show, no palco, tu sente. A energia energia bate na frente ali. Né? É na hora, né? É na hora, cara. É na hora. É. Né?
tu sabe se tá funcionando, São tesões diferentes. Se não tá funcionando, tem que fazer funcionar. Tem que fazer funcionar, entendeu? Aí tem que ser Mick Jagger. A música é isso, né? Conhecem a lei Mick Jagger? Não. Se tá tudo dando errado, começa a dar uns pulos. Ah, sim! Chama atenção. É, mas Começa a dar uns pulos, tá tudo dando errado. Começa a pular e pula. Ei! Tá pulando! Quando o Replicantes começou, 83, 84, né, fazer ensaiar, não tocavam nada, né? Nada, zero. Isso, aí era o... Zero. Como é que foi esse começo? Começar a fazer música, a fazer os primeiros acordes. Ninguém tocava nenhum instrumento? Não, é isso que você tá Ninguém falando? tocava no instrumento. Não sabia Diz tocar a nada, lenda né? que o Cláudio tinha feito 2 aulas de violão. Putz, Ah, que isso? violão, é. Violão. Mas do nada daí? E aí tava muito chato aquele verão, não tava acontecendo nada, e nós, quando tava ouvindo muito punk rock, Sim. e nós Vamos fazer uma decidimos aprender um instrumento. Vocês podem fazer, comprar um Eu instrumento. sou do guitarra. Eu nem comprei, Ele é professor entendeu? de guitarra. Eu fui pedir a bateria que está no filme Deu Pra Ti Anos Ah, 70. cara, Cara, Aquela cena no quarto Ali que que tá começou. tocando Gênesis, Ah, isso. Sim, que o isso, Pedro é. começa a O cara pular, começa- É. tem uma bateria ali no canto. Essa bateria é do Plínio Assis Brasil, irmão do Giba, Tá. que tocava a bateria, só que ela tava meio escanteada lá, não tava tocando mais. Aí eu lembrei Sim. da bateria, tá? O Tentou Meu Pretinho foi filmado em 1980, Isso. tá? E nós estávamos, em 83, estava começando a Replicante. Eu falei, não vou comprar uma bateria, sei lá se essa brincadeira vai, Se vai longe, né? Se vai adiante. Não, eu não, fui não lá era no fácil Plínio. esses instrumentos na época, né? Hã? Não era fácil. Era carinho. É, Só ele é profissional. difícil de- e todo mundo Precário, né? Ou tinha que importar, era muito caro, né? Não tinha importância. Então, não, se importar Não, só o é, cara que te não, é saiu que de fora, né? tinha restrição, né? Não, o governo não existia. o governo Até 90, 91 é impossível, né? É. O cara tinha que ser milionário pra ter uma Fender, uma Gibson em Porto Alegre, Enfim, uma fui lá cama, né? Fui lá no Plínio e disse assim, cara, não presta, estamos começando uma banda. Aí o Giba achou absurdo. Não que eu tivesse pedido emprestado, eu estava começando a banda. Como eu tava começando a banda, era lógico pedir a bateria, mas antes, no passo anterior, o Jack Barnes fazendo a banda punk. Ele achou e não deu a menor força. Você chegou a fazer uma aula, alguma Ele não coisa deu a assim? menor Chegou a força. fazer uma aula? Com o Ivo. Ah, o Ivo te deu o mesmo pulmo e caixa, assim. Mas eu aprendi que tem o pá-pum-pum e o pum-pum-pá. Ah, tá. Entendeu? Já tá pronto. Depois, né? Punk rock, né? eu tinha depois o... Bom, eu aprendi um pouquinho como é que é a pauta da bateria, Sim, que sim. tá o bomba, que tá cá. Ah, chegou a aqui, estudar, etc. né? Então... É, 3 aulas, né? Mas, Muito como é boa, que- né? como é que é o outro? Pá-da-pum, tá-pum, tá-pum. como é que é o lema do punk, né? Faça você mesmo, Ah, mas na né? verdade, Do it não é yourself, fácil né? fazer, segurar o chipô no punk rock, né? É, Fácil, né, velho? e aí eles queriam me fazer tocar, segurar a baqueta, de modo que eu não cansasse tanto o braço, Sim, fosse mais pra no não ficar- pulso. é, Isso, é. Mas punk rock só no pulso. É, aqui os caras tinham uma coisa de Ramones, hein? Os caras assim tocavam- e tal, né? Toca assim, não dá. Mas Gervásio, vocês, tipo assim, tu, o Cláudio Reis e o Pander, tu vai ser vocalista, tu vai ser batera? Não, eu, Unido em D. o Cláudio Reis e o Egon Reis. Tá, o é isso. Wander é um pouquinho depois. Tá. É, Não, um depois, um mês depois. Tá, mas assim, ó, tipo, como é que é? Sim, Tu vai ser uma terna, veterinário? Como o Cláudio tinha feito 2 aulas de violão, era natural que ele pegasse a guitarra. Sim, já O dominava, Egon achou, né? bom, baixo tem 4 Já tinha destreza mais total, fácil né? também. E eu vou ficar, não sei nada, vou ficar batendo aí, talvez eu consiga alguma coisa. Caralho. Cara, que loucura. Foi exatamente assim. E assim começou o Replicantes, né? Assim, isso E aí tu chegou com o nome da banda, a banda vai se chamar, como é que foi? Cara, tu bem Olha, lembrando, cara, né? aí tem algumas controvérsias. A gente começou fazendo música. Sim. A gente, no segundo ensaio, estava fazendo música. Claro, né? Sim, Não mas sabia época- tocar, então tinha que fazer música. Claro, Sim. dentro tinha Aí os saiu outros, né? Nicotina e saiu Vortex. Ah, é. Uma das primeiras músicas foi... Volta a ver Vortex. com os Ardós, aquele filme do... Tem a Do- ver com os Ardós, do mas Chacona, tinha né? que... Da- Mais ou menos, eu conheci, mas Bermudinho. principalmente uma máquina de pinball chamada tá. Vortex, que é uma das Mas será poucas que foi inspirado máquinas no que eu filme? gostei de jogar pinball, joguei um pouquinho. E Vortex era Eu sempre achei que funcionava Vortex lá. era um mundo especial dos Ardós, assim, né? Um dos escolhidos desse filme do Sean Connery, né? É legal o filme, mas na verdade a inspiração veio mais dessa Da máquina máquina de pinball. pinball. É legal saber isso aí, uma coisa que eu achei que sempre fosse quase... E aí, o primeiro, eu tenho uma fita cassete que Sim. está escrita lá, ensaio da Vortex. Ah, tá. Tá? E depois veio o Replicantes. Eu achei que teve uma época que a gente tinha batizado a banda de A Máquina Melequenta. Mas eles me
ele Mas dizia tu que não não, que se nunca... lembra se foi, né? A minha lembrança não foi corroborada pelos demais integrantes, então foi de Vortex para Replicantes por causa do filme. Sim, né? O filme tava bombando na época, assim. O filme estreia em 83, é um filme muito estranho, na verdade, um filme muito sombrio, né? E que teve uma reação crítica inicial muito ruim, negativa, de público também. E é daqueles filmes que foram se tornando culto ao longo do... Cult ao longo do tempo. É verdade, Como 10 anos o depois. Butch Cassidy, que é outro exemplo exatamente, clássico, né? claro. Descobriram coisas no filme ao longo do tempo que na sucesso primeira na época, sessão ninguém tinha visto. Não, tem muito filme que é assim, né? O Blade Runner eu me lembro de ver o 8-6 de São João. Já tava uma Da fila dobrar Salgado Filho. É que virou filme quando voltou. Sim, quando voltou, com a versão Com a versão do ele narrando, ele só narrando. E o Gervásio, tu é O daqueles... Odin, o Harrison Ford narrando, né? E tu era daqueles de ter visto o filme várias vezes Eu no cinema? comprei o DVD com Não, tipo, 3 versões. Mas na época. Não. Viu uma vez só e... Alguns filmes eu via de novo, mas geralmente é um Mas não é aquele vez 5 vezes, 6 vezes, né? Não, mas dificilmente eu vi um filme de aventura, de ficção científica mais de uma vez. Eu vi os filmes filme cabeça. Eu ia ver o Hétero Escola, eu ia ver de novo, sei lá, o Antonioni. Hétero Escola é uma influência tua? Pra tentar entender alguma coisa, né? Escola é uma influência tua. Me diz uma coisa, quando começou o Replicantes, tu e o Giba trabalhando, mexendo com cinema, é claro, né? Claro. Por isso que ele não quis que tu tivesse a banda. Tu ia lá largar o cinema. Ele ficou mas com eu ciúme, tranquilizei ele. Não, mas foi difícil conciliar talvez isso aí, né? Cinema e música, porque o Replicantes começou logo, estourou, né? Cara, conciliar. Eu acho que quando a gente é jovem a gente consegue conciliar muitas coisas, tem energia, tem muito tempo. Né? À medida que a gente vai fazendo as coisas, eu saí dos Replicantes que eu não conseguia conciliar realmente. Na época eu estava dando bastante aula, dando muita aula e fazendo show no interior. Então, quando dá muita aula durante a semana, eu chego no fim de semana e tem que trabalhar sábado, sexta, sábado, e domingo tu passa o tempo todo vindo de São Borja para Porto Alegre, numa van. E tu tem que dar aula São Borja. E já tinha família na época. Eu nem comecei pro São Borja, que é longe, foi burro, entendeu? Mas a gente fez show no São Borja, a gente fez show em Livramento, a gente fez show, sei lá. Sim, é o Rio Grande do Sul inteiro, né? Santa Catarina. Então, é cansativo e o que acontecia? Não é que eu quisesse sair, é que realmente eu tava meio que empacando a banda. Às vezes, vamos fazer um show ali em Esteio, o cachê não era grande coisa, mas os caras são legais, vamos lá. Dizer, não, mas para aí, por esse cachê. E acho que banda de rock tem que ir pra estrada, tem que entrar nas roubadas, tem que fazer roubada e enquanto tu tá te divertindo nas roubadas, segue o baile. É uma pergunta pro Carlos e o estúdio do Replicantes, né, que também, que eu acho que ele, aliás, entra o audiovisual também, né, na jogada também, né, que é da Vortex, né, que era na Protásio, acho que era, né? Sim. Como é que foi essa ideia? Bom, vamos lá. Tu tinha me perguntado antes de onde é que a gente tocava, onde é que a gente também os ensaios, isso. Né? E também, assim, na garagem da minha casa. Sim, também. A garagem era clássica, né? botou aquelas casca de ovo, barata direto. O vídeo disso, etc. E ali a gente tocava bastante para não pagar isso tudo. Claro. Meio precário, mas a gente... Para quebrar o galho. A Vortex surgiu em 87, depois da gente gravar o Histórias de Sexo e Violência, que a gente chegou em um pequeno adiantamento. Sim. E aí a gente pensou em vez de gastar tudo, porcaria, né? Sim. Não, vamos pegar um pouquinho de cada um e vamos abrir um lugar em que a gente possa ter um estúdio nosso. Tá? E aí veio imediatamente a ideia, muito por causa do Redson e do Cólera, né? De também fazer um selo. Tá? Aí surgiu o selo Vortex. Tá? Na verdade, o selo Vortex surgiu para lançar o compacto. Sim. Mas nós não tínhamos um lugar, não tínhamos um endereço. Sim. Então a gente foi juntando. Queremos um estúdio, queremos um selo, queremos um lugar onde a gente possa vender as coisas. Né? E aí, queremos beber, então vamos beber. Já tava. Tu tá cada vez indo mais pra lá, daqui a pouco tu tá fora do quadro. Aí surgiu a ideia da gente abrir esse lugar, achamos uma casa ali na Protásio Alves. Que ponto estava isso aí? Na Protásio Alves, não vou dizer, é perto da...
Barranco. Enfim. Não, é antes do Barranco. É que a antes coisa do é imensa, Barranco. né? É, muito grande. Sim. Digamos que era entre o Ocidente e o Porto de Elis. Tá fácil. Porque Fácil. enfim, Agora ficou mais fácil. Ficou mais enfim. fácil. Lomba abaixo. Porque era uma espécie de trajeto. Sim. Né? Era uma espécie de trajeto. Trajeto. Porque o Ocidente sempre foi, né, o ponto Sim. referência Teatro total, Arte. né, Teatro Bar. Depois abriu o Porto de Elis. Sim. O Porto de Elis era um lugar bem interessante Era também. legal. E tinha um palco melhor, Sim, e tinha é. camarim Uma no camarim, Porto de Elis, pô. extraordinário. Então a gente fez muito show lá e eu alugava mesmo, quando eu comprei uma bateria bacana, eu alugava a Sim. bateria para eles lá, etc. E o Vortex ficava ali no meio. Então tem muita gente que diz assim, quando eu saía do Ocidente pro Porto de Elis, eu passava no Vortex. Quando eu saía do Porto de Elis pro Ocidente, eu passava. Mas era um bar com bandas que... Era um bar com um Tava assim. estúdio, era um Sim, bar com bar um com estúdio que a gente alugava, detalhe, alugava que nem Sim, estúdio, claro, né? claro. Sim. Mas em alguns momentos combinados, Sim. né, a banda ia lá, em vez de fazer um estúdio, fazia Sim. um show. Eu entrava com a minha câmera, É aí que tá, VHS, isso eu queria super entrar. Já VHS, tinha o VHS. saía um cabo da minha câmera e o vídeo era vídeo e áudio Sim, era RCA, distribuído em 3 monitores que de loucura. tubo. Que Ficava tava e mostrava em o cima sai ali. da banda pra galera. E o som saía do alto-falante da Sim. TV. ali, Sim, né? era direto, né? Foda-se. Captação direto, né? Sem microfone, né? E então foram feitos vários shows ali. Agora, eu Teve registros disso aí, né? Claro. Foi tudo e existe ainda. Claro, existe Vai ainda. sempre, E eu estou sempre terminando relíquia. uma série agora Opa. chamada Um Ano em Vortex, Pô, que legal. que eu tive Esse a é o ideia Cuco, de que é o nosso pegar. participante especial. Boa, né? Um momento importante que eu estou falando dessa série. É. E essa, qual foi a minha ideia então? 2019, isso, antes da pandemia. Cara, esse material de arquivo aí é fantástico. Pô, imagina, entendeu? né? Com toda a precariedade técnica, VHS, etc., aquela Sim, cor sim. horrorosa, né? E microfone, um microfone da câmera. Captação captando direto tudo do dentro som dos- aberto, enfim, né? Qualquer coisa. Tá. Mas isso é legal, isso aí Ah, não tem. tem Pô, como. e as bandas, sensacional. Olha, cara, Dá uma tratadinha, né? É. Sabe? Tu viu o Verg, Smog Fog, Replicante. Tu viu o doc sobre a Lorief agora no festival, né, cara? Sim. Essa memória isso é aí, isso aí, Não, né? isso aí. Maravilha. Como é, o que doc, eu velho. vou, como é que eu vou usar esse material de Sim. uma forma criativa, para não ser apenas, né, um doc de fragmentos, né? E aí eu tive ideia, cara, onde é que estão essas pessoas? Onde é que estão essas pessoas? Sim. Então a minha ideia foi essa, foi de chamar aqueles Sim. caras, os vivos, né? Os mortos Claro. a gente não pode chamar. É. E os Dá pra vivos invocar. vieram, os vivos vieram. Legal. Né? Aí eu chamei, consegui reunir em 2019 duas bandas. Ah, Que foi os Cobaias, que era uma banda do Os Cláudio, do Kleber, do Daniel e do Zico, né? Que eram amigos nossos, etc. É paralela aos Replicantes. E Barato Oriental, que é a banda Barato do do Menu, Menu, a né? banda lá de Novo Hamburgo. Coca-Cola, né? É o clássico deles, né? Coca-Cola. Isso. E aí em 2019 eu consegui gravar 2 Sim. episódios, né? A ideia é Legal. essa, traz a banda, toca agora de novo. Sim. Vê o que vocês fizeram. Lá em Legal, 87, Tem aquele 88, vídeo da época e tu eu coloca. mostrava pra eles, agora toca Ah, de que novo. legal. A gente escolheu as músicas. E você tem alguma previsão? Então tu disso aí, pode né? cortar de uma coisa pra outra. Tem alguma previsão pra isso aí? Bruno? Tem, tá Tem. quase pronto. Opa, que ótimo. Aí isso veio a pandemia. Aí parou tudo. Sim. Pá, esse projeto, não sei o quê. Veio a pandemia Veio a pandemia, prevista parou por uma tudo. cineasta gaúcha. É, Exatamente. Agora eu quero, se tu Nada. puder explicar isso, Yuli Gerbasi, filha desse nosso convidado, fez um filme que previu uma grande, quase que pandemia Não tem, mesmo, né? não tem explicação. Não tem explicação. O Tem cara foi explicação. A profético o Yuli, filme. a Yuli conta o seguinte, que quando a pandemia começou, o pessoal da equipe começou a ligar pra ela, Yuli, o que está acontecendo? É Nosso imaginar. filme, É imaginar. Nosso filme tá filme acontecendo. está virando realidade. Bah, que loucura, né, cara? Então A Nuvem foi, Rosa é foi isso? A Nuvem Rosa. É, cara, não. Foi muito impressionante. E o filme foi inteiramente filmado no meu apartamento. No- Era um dentro do filme de apartamento. baixíssimo orçamento. Eu e a Luciana saímos de casa, Sim. fomos num hotel durante um mês. Ah, é. Que E barato. aí a Yuri ficou lá filmando, porque não tinha grana pra ir Claro, em lugar, vocação. etc. E aí entregamos a casa pra equipe, graças a Deus, não derrubaram nada. Pequenas confusões, normal. Tempere, né? Normal. Faz parte. E,
cara... Tu nunca deixou um preguinho a mais na casa de alguém? É verdade. Sempre tem alguma coisa. E a questão, o Carlos fala agora de memória da Yuli, ela prevê a pandemia. Como é que tu vê essa questão da nossa memória? Que o brasileiro não cuida da memória cinematográfica, né? É uma coisa que eu acho... Memória artística, poderia Memória artística, né? Porque os caras antigamente eles pegavam a fita e gravavam em cima, né? Ah, claro, a TV fazia isso hoje. É que não tinha grana. Também, né? Não tinha Eu o material, né? Pra vocês, Claro, mas deve, né? né? O Deu Pra Ti foi dublado, né? Porque nós Sim. não tínhamos câmera de Sonora, captação na de verdade, áudio, a né? captação de áudio, e na verdade era ruim, era melhor dublar mesmo. É. Então o Deu Pra Ti foi totalmente dublado na casa do Giba. Ele fez um estúdio lá, para separar o projetor, que fazia muito barulho do estúdio de gravação, tudo na casa dele. E foi gravado em fita cassete, que é o cassete que nós tínhamos, não tinha grana para fita cassete. Sim. E pá, imagina a dificuldade de sincronizar depois a fita perfeição, cassete né, com o cara? projetor Super 8. Muito difícil. Mas o Giba, com a sua habilidade artesanal, Sim. o Giba O Gil de é um artesão. O Giba é um artesão da é um imagem. artesão em copydesk cinematográfico. Isso é o que ele é. E um grande montador. Ele conseguiu fazer. Essas fitas todas eram fitas cassete, nem todas croma, algumas eram simples, foram todas guardadas e preservadas. Sim. E quando veio a ideia de refazer o som do Deu Pra Ti, elas estavam lá, o Giba pegou as fitas cassete e quando Deu Pra Ti foi para digital, ele conseguiu recolocar o som a partir das fitas cassete e mixar de novo o filme, ficou bacana. Bom, aí veio o inverno. Vamos botar digital o inverno, vamos refazer, porque a Secretaria Municipal de Cultura estava lançando em VHS esses filmes, tá? Essa foi Ela lançou o Deu Pra Ti, foi foi VHS também, não acho que o Deu Pra Ti, acho que lançaram o Deu Pra Ti. VHS? Edições também. Saiu VHS, exatamente. Cheguei a tirar no locador direto. E o inverno. Aí, vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar as fitas. Sim. Só que, na época, nós tínhamos evoluído, nós tínhamos gravado em fita de rolo, lá na PUC, no estúdio de rádio da PUC, com o Bira, o famoso Bira. E aí, cadê essas fitas? Aí fui procurar as fitas. As fitas de rolo eram muito mais caras que as cassetes. Não era fácil eu comprar. Tinha tudo tocado por cima. Tudo tocado por cima. Aí não deu para fazer a mesma coisa. O Giba teve que entrar com as músicas só nos intervalos, quando não tinha diálogo. Porque onde o diálogo estava mixado com a música, se vocês olharem a versão digital do inverno, vocês vão ver que de repente a música fica bem melhor. Sim, porque aqui o Giba entrou com o Sheneman caminhando na beira do mar. Exatamente. Ali a gente refez a música. Eu não vi o inverno. Também não vi o inverno. Maravilhoso. Eu procurei 1000 vezes e não consegui achar. Falando nisso, a tua esposa foi artista nesse filme também, foi né, cara? artista nesse filme. Ela tinha feito uma pontinha já no Verdes Anos, muito rápida. E no inverno eu botei ela lá com a Isabel, que era a paixão longínqua do herói do filme, né? A gente foi filmar em Montevidéu. Pô, chique, né, cara? Chiquérrimo. A gente pegou o ônibus. A gente pegou o ônibus chiquérrimo. às 11 da noite. Trepidando. A gente passou a noite inteira no ônibus, tá? A mãe do Giba preparou uma galinha com farofa. Clássica, né? Nós chegamos lá em Montevidéu, descemos do ônibus com a câmera e tinha dois oficiais da Polícia Federal Uruguaia nos esperando. Os caras com uma farofa ali, né? Galinha com a farofa. Sim, exatamente, ditadura total. É isso, eu ia perguntar. Porque não podia brincar. Vocês começam a fazer cinema, nós estamos vendo. Uruguai é ditadura. Brasil é ditadura. Argentina Brasil é ditadura. Não, 83 é o Alfonsin. Já chegou, né? Censura prévia. Censura prévia, tudo, cara. Como é que era driblar isso? Nós levávamos. Não driblava, não tinha que aturar, cara. Nós levávamos o peito da raça, né? Ali na Presidente Roosevelt, na sede da Polícia Federal. Pra eles assistirem. Posto ali, delegado, bispo da hora, lembro até hoje dele, ficasse olhando o filme ali. Eles olhavam mesmo? Isso não pode. Eles olhavam. Ele era o padre do Cinema Paradiso, quase. Exatamente. Era lamentável. Tá, mas enfim, voltando ao inverno. E aí nós passamos lá, filmando, né?
A gente queria, não, queríamos ir na praça lá, e eles diziam, não, ali não é muito bom, por quê? Porque a luz não é muito boa ali. Aí nós passamos a chamar eles de fotômetros, né? Eles decidiam onde... Eles decidiam onde é que era a luz. Mas a gente filmou mais ou menos onde a gente queria, todas as externas. Na né, Rambla, ali na beira do... Sim, na Rambla, ali é Pô, bonito. eu tô com mais vontade de ver esse filme e não consigo ver esse filme. Batendo, etc. E as internas foram aqui. Né? Então a Luciana foi pra lá, foi eu, a Luciana, o Werner, o Enquim e o Giba. Essa era a equipe. Tem uma pergunta, Gervásio, tu tem 7 longas. 7 ou 8? Não sei se tu conta o... Eu não sei se... tu conta o do Grêmio, Não, conta o do Grêmio. Não, o Grêmio não conto, né? Então São 7 aí, não? Então, aqui não tá o inverno, né? Tá o inverno, claro. Tá o inverno aqui, tá certo. Só que não tá muito na hora. Então, 3, 7 e 7. com o do Grêmio, 1980. Que Grêmio não conta. E aquele doc da construção da arena é do cacete também, que tu fez com o Muniz ali, cara. Não, foi longa de ficção, né? Mas não é longa, ali é média. Não, média conta não conta. Não conta. Eles são 7, né? Cara, Gervásio, agora... como é que ele... Fala tu, Chico. Não, como é que ele bota a grana pra fazer o filme? Hã? Como é que ele bota a grana pra fazer o filme? Produção. Qual filme? Cada filme Não. tem sua história. Vamos falar Hoje? Hoje em dia, os Hoje em dia. últimos, Bio, até menos que nada, já tem uns anos, já tem uma carreira. Cada menos que nada foi um edital da Petrobras Digital. Tá? E aí a Petrobras que estava fazendo coisas digitais. Aí eles estavam fazendo um filme digital e vamos lançar completamente diferente, etc. Então eu acho que a gente ganhou esse edital por causa dessa coisa. As mídias digitais, vamos fazer um lançamento multiplataforma. E foi, realmente. Tu sabe que quando eu era gurizinho... São menos que nada, né? A história é menos que nada. É o edital da Petrobras que tinha que retomar agora os editais da Petrobras. Já tá na hora, né, cara? Já temos com o governo novo aí, 150 dias, as coisas têm que começar a acontecer. Cada filme tem a sua história, cara. Cada filme tem a sua história. Sim, por isso que eu até botei assim, esse mosaico de filmes. Quando eu tava na URGS em 91, 92, a gente dizia assim, ó, não adianta a gente querer fazer filme que só aquela panela da casa de cinema que vai ganhar os edital. Era o que a gente falava, cara. Só tu e o Furtado ganhavam edital. Tinha um cancha, né? Por quê? Porque sabiam Por que vocês não falam mal do Beto Souza, do do Gil, Brant. que também ganhava Exato. na mesma Não, mas época. é que a casa era admirada, velho. Era inveja pura. Essa que é a questão. Não, o que aconteceu é que nós ganhamos 2 editais seguidos. O Tolerância É isso que eu queria ganhou, chegar. eu gosto o muito. Tolerância ganhou, Mas primeiro o influência. RGE, Sim. e o segundo quem ganhou foi o Homem que Copiava. É isso que eu tô certo? Já falamos sobre esse certo? filme muito Eu bem. acho que sim. Não, a gente falou sobre o saneamento básico. Não, eu acho que foi o Homem Que Não, copiava. nós falamos. Da Magic, não sei quem. Então ficou essa coisa, a mesma produtora ganhou 2 anos seguintes. O que você tem que compreender é que na época não tinha tantas Não tinha produtoras sim, não tinha tanto capazes de com fazer. know-how, né, como diria. Nós éramos jovens que queríamos fazer e víamos vocês fazendo. Cara, nós falávamos mal da geração que nos Anterior, todos os dias, cara. Exatamente. Cabe aos jovens falar mal dos velhos, cara. Bom, isso que a gente não tem diferença quase de idade. Se né? for em questões estéticas, Claro. se for em questões Eu acho que é uma questão. políticas, de só não costumes, venham me acusar de coisas que eu não fiz. Exato. Entendeu? Sim. Só não venham me acusar de coisas que eu não fiz. Eu- Só não venham Sim, mentir. não, é. Agora, dizer que, pô, vou dizer, chega de Teixeirinha. Chega. E vocês deram Chega de Teixeirinha. Apesar de Teixeirinha ter feito quase todos os filmes com recursos próprios, tá? Ele não ganhava edital. Ele botava cinema havia dos Mas carros nós todo. falávamos mal da estética. Sim. O Verdes Anos foi o primeiro filme em 35 com Formas Teixeirinha, né? Não. Desde a era Desde a Teixeirinha. época do Teixeirinha. Da era Teixeirinha no Rio Grande do Sul aqui, né? Boa pergunta, eu teria que pensar um pouco a respeito. E Mas você- assim, Verdes Anos foi um filme que realmente... Eu acho que revolucionou essa... Foi diferente. Eu acho que esperava que assim, ó, aconteceu, a cara. filha de Não era o Teixeirinha, né? A Filha de Iemanjá Filha de Iemanjá. é o último filme do Teixeirinha, em 1981. Eu fui ver no cinema esse filme. Sim. Me pegar o filme, né? E Verdes Anos é 84, filmado em 83 e 84. Então, realmente, se teve alguma coisa aí no meio... Não, sei. eu acho que não tinha teve. os curtas, tinha os curta-metragens. Aliás, eu tô dizendo que a gente falava mal dos velhos, mas assim, ó, a geração que nos antecedeu na área do curta-metragem foi muito importante.
A geração de Antônio Carlos Textor, Atento Antônio Jesus Foi Jesus. O Jesus na sua irreverência, ele fazia acontecer. Entendeu? O Alfeu Ney Godinho. Fora o fato de levantar no meio do júri do Super 8 e ir embora em Gramado, né? Tudo bem, mas aí ele tá no direito dele. Ele é um. Sim. É um ícone. Iconoclasta. Mas assim, é. ó. O Alfeu Ney Godinho, que montou o Verdes Anos para nós, Sim. o Norberto Lubisco, que hoje é nome de uma sala, Uma sala ali, né? com todo cultura. direito, que é um cara que foi muito importante, nos ensinou muito. A sala mais aconchegante da casa. Então, essa geração, principalmente a dos curtas-metragens, acabou sendo muito importante para nós. Apesar de a gente não se identificar esteticamente, a gente não se vê nos filmes dele, a gente sentiu que ali tinha pessoas fazendo arte, que produzia alguma coisa. E aqui? Tu quer fazer cinema, né, de preferência, se tu quer dirigir principalmente, se tu quer escrever e dirigir, tem que ter alguma coisa a dizer. Tá. Se tu é um fotógrafo, se tu é um montador, se tu é um diretor de arte, tu diz coisas também. Mas tu diz coisas em cima de um projeto que não partiu de ti, geralmente. Tá? Então os técnicos do cinema são extremamente necessários e eles são co-criadores do filme. Mas se tu quer dirigir, tu quer escrever, é bom ter alguma coisa para dizer. Eu acho isso pelo menos. Eu acho também. É só botar. Então, começa a dizer alguma coisa. E a nossa diferença, eu acho, é que nós tínhamos coisa a dizer. Tínhamos. Tanto é que Por isso que nós ganhamos editais. Tá explicado. É por isso Tu acha que a ganhamos gente... Mas tu acha que na época nós tentamos ganhar, nós nem fizemos. A gente dizia, só eles ganham, olha ali. Mas... Eu te cortei num ponto importante. Tu estava falando do processo do menos que nada e não deve ter sido nada fácil nenhuma vez ir atrás de prospectar recursos, né? A produção, a pessoa, quem monta o edital, quem vai atrás do recurso, quem vai atrás de financiamento. É uma coisa hércules, né, cara? Não foi. Isso não é um problema nosso, é um problema do Brasil. Do Brasil, claro. Porque o Brasil nunca teve uma indústria cinematográfica realmente forte. Vamos tirar dois momentos aí, que é a Vera Cruz, em São Paulo, que quis tentar fazer uma coisa meio europeia. Cagaceiro, né? Mas enfim, funcionou durante um certo tempo. E as chanchadas, né? As chanchadas foram um período também. Mas tudo com a industrial, Embrafilme pagando também, né? A Embrafilme pagando, né? Também, né? Não, as chanchadas não. As chanchadas é década de 40. Não. Porno chanchada. Porno chanchada. Tá. Porno chanchada. Boca do lixo, né? Boca do Lixo em São Paulo e Porno Chanchada no Rio de Janeiro. Nesses dois núcleos tem coisas importantes para o cinema brasileiro. Sim. Tá? Por mais que esses dois núcleos tenham deixado durante muito tempo a pecha de que o cinema brasileiro só fazia sacanagem, que só putaria, né? Exatamente. Ali, no Rio, por exemplo, tinha um cara chamado Antônio Calmon. O Antônio Calmon é um roteirista muito interessante. Eu adoro Antônio Calmon. Ele fez coisas bem legais. E naquele cinema extremamente comercial, ele injetava ali ideias interessantes. Vamos pegar alguns filmes dele, são bem legais. Bem legais. Xavier de Oliveira também. Mas enfim. E Na Boca, que ali era sexo explícito, né? Porque a Planejada não tem sexo explícito. Tem um filme erótico, Cardoso ali, né? muita nudez, etc. Mas o cinema da Boca era um cinema de sexo explícito. Ali nasceu o Carlão Achebac. Gaúcho que foi fazer a sua carreira depois em São Paulo. Aí ele aprendeu alguns rudimentos do aprendeu como é que funcionava a coisa, como é que funciona, e acabou fazendo cinemas autorais maravilhosos. O Carlão foi um cara muito importante e acabou dando a aula inaugural do curso de cinema da PUC. Eu fiz questão de convidar. Tu falou do Calmon, Gerbasi. Tu acha aqueles filmes que ele fez com o André de Biasi, até o anterior, que ele era um surfista, não era menino do Rio, tem um 78 por aí, que era um surfista Michê, né? Era Michê, né? Exatamente. Depois ele fez pra mim um dos filmes mais legais do cinema brasileiro policial, que é o Eu Matei o Flávio. Até eu falei esse negócio de trilha sonora, eu fico pensando que tem uma cena que eu acho espetacular do cinema, emblemática do cinema brasileiro, que é a frase ele gosta de emblemática. Eu gosto de emblemática. É que crítico você tem uma frase pode falar icônico. Icônico, indefectível do cinema brasileiro. Daí, não, então, tipo, aquela cena que o fulano, aquele que tá assim, em todos os filmes, coadjuvante famoso, esqueci o nome dele, tá torturando alguém, eles eram do Esquadrão de Morte, né? Anselmo Vasconcelos. Nosso Johnny Trejo. É o cara maravilhoso. E o cara chorando, batendo, e Lady Laura rolando no fundo. Eu fico, será que eles pagaram o Roberto Carlos? Por isso que eu te pergunto, né?
O Roberto Carlos ia deixar uma tortura sobre Lady Laura, né? Eu A música mais linda pra mamãe dele, né? O Antônio Calmon era bem esperto. Ele fez também aquele... Eu acho que é tortura. Mas nesse tempo da Porno Chanchada tem uma história boa sobre cinema. Nós estávamos dublando e mixando O Corpo de Flávia, que é um curta-metragem que eu fiz, sei lá qual é o ano, não lembro mais agora. Mas enfim, nós estávamos no Rio de Janeiro, no estúdio do Roberto Carvalho, que era um estúdio que tinha feito Verdes anos, etc. Sim. Ou seja, década de 80. E no período que nós estávamos dublando e mixando, estava o Carlos Imperial lá fazendo uma das N Porno Chanchadas dele lá. E na época, como é que tu mixava um filme? Tinha os Magnatex, que eram os gravadores de som, gravadores e reprodutores de som, cada um com uma trilha do filme. Então aqui, nesse gravador, estão os diálogos. Diálogo 1, diálogo 2, aqui está o ambiente, aqui está a trilha musical, e aqui está, sei lá, efeitos, não sei o que, ambiente, assim. Como no computador, são as várias linhas de tela. Na época não tinha nada disso, era tudo analógico. Então tu dava o REC, quando tu dava o REC, o projetor começava a rodar lá na sala de mixagem e todos aqueles gravadores saíam juntos, sincronizados, certo? E tu fazia por rolo. O filme tinha, sei lá, 4 rolos, 5 rolos, 6 rolos. E tu olhava aquilo, quanta tecnologia. Nossa, que maravilha. Não, nós que tínhamos feito com o gravador cassete, né? Cara, quem dominava aquilo tirava excelentes resultados. Com certeza, mas eu digo... Excelente. Cara, tu viveu uma era de digitalização. Se vocês olharem com cuidado, cara, um filme que eu tenho muito orgulho, que eu chamo Deus Ex Machina, que foi mixado no Centro Técnico Visual da Embra, no Rio. Cara, os caras eram muito bons. Cara, era muito bom. Mas enfim, não estávamos, era um filme curta-metragem anterior, não estava lá fazendo tudo correndo, tinha um pouco de dinheiro lá e o Carlos Imperial ao mesmo tempo estava mixando o seu filme, quando nós saímos, entrava o Carlos Imperial, etc. E eu vi a seguinte cena. Terminou o rolo 3, vai começar o rolo 4. E aí grita o Roberto Carvalho, Imperial! Bota aí o rolo 4! Aí tinha que botar todo o rolo 4. Ele foi botando e tava faltando a trilha do rolo 4. Cara, qual é a trilha do rolo 4? Ele pegou, olha pro outro, bota do rolo 3 de novo que vai dar certo. Pá! Deixa lá o rolo 3. E o cara mixou com a trilha do rolo 4, ele mixou com a mesma trilha do rolo 3, porque, cara, não deu tempo, não tinha grana, etc. Trocou, né? Então o cinema brasileiro tem muito essa coisa. Tem, né? Deve ter. Você tava falando de grana, esse improviso, né? Quando tu não tem grana, tu improvisa, né? De repente era uma musiquinha de fundo lá, que interessava. O pessoal tava vendo na Porno Chanchada, né? Quem é que presta atenção em música na Porno Chanchada? Não tem como. Mas agora, as últimas festivais de cinema que eu participei com o Super 8 era no dedão soltar o CD com tentar acertar. Não tinha mais banda de áudio. Outra pergunta pro Carlos é que, e por que o teu último, tu fez o Inverno, vamos botar os longos, o Inverno, o Verdes Anos, né? Que até tem outra que eu acho que eu falo no programa, né? Que é a Andrea Ormonde, que é uma crítica de cinema que eu acho que melhor tem cinema nacional, ela fala que pra ela é o melhor filme jovem da história do cinema nacional, né? E eu também considero, até eu falei isso no programa, né? Eu acho que pra mim o filme que mais representou, assim, tipo, eu sou de 79, mas eu me identifico com aquilo ali muito, assim, tipo, problemas atemporais da juventude, né? É um baita no filme, foi uma crítica, eu acho que foi um elogio que ela fez muito legal. E por que tu parou, foi de 84 a 2000, 2000 foi o terceiro longo, foi Tolerância, né? Isso. É 16 anos sem longar. Não tinha grana, não tinha como fazer. E a banda também? A banda? Não tinha grana pra fazer tanto. É que assim, ó, nessa foi a época dos curtas. Sim. Os curtas passaram a ser tão importantes, tá? Que no Festival de Gramado, eu lembro que tinha toda uma turma, talvez um quarto da sala, que tava lá para ver os curtas. Só os curtas. Era dos curtas. Terminava os curtas e a gente se levantava. E ia embora. O que era um absurdo. Todo o pessoal da equipe dos longas lá, e nós todos
Tudo! Ia pra Três Reis, que é uma churrascaria do lado ali. Sim, grudada, Pra Três Reis lá, discutir Caia os fora. curtas, E entendeu? os longas eram jogados pra trás. Os filmes do Beto Brandt, o Beto Brandt estava começando a fazer cinema, o Cecílio Neto, e nós estávamos começando a conhecer as pessoas, principalmente dos curtas. O pessoal dos longas ainda era um pessoal um pouco distante de nós, que eram os grandes cineastas. Sim. Depois a gente conheceu e a gente podia ter chegado... O Zanella não é da tua geração, ele veio um pouco depois de ti, Não, né? depois. O Zanella é dos magríssimos. É uma figura aquele cara. O Zanella é dos magríssimos. O Zanella O Cristiano Traem também, né? O Traem, o Cristiano Zanella, Fabiano de Souza, exatamente. Ó, Fabiano adora os filmes dele. E como é que tu chegou no Tolerância hoje, Base? Assim, por que voltou então? Prêmio RGE. A PTC já estava atuante há alguns anos. Foi criada a fundação. Associação de Produtores Técnicos de Cinema, PTC, nosso público. Claro. A PTC/BDRS. Pode botar embaixo ali também, se ninguém... Depois vem a fundação. Sim. E do Cinema Gaúcho, que foi muito importante, e o Prêmio RGE, que era um prêmio de R$1 milhão. Estamos falando de dinheiro, né? 99, para fazer 3 longas. 24 anos, que coisa. Isso foi toda uma luta política longa para a gente conseguir chegar lá. E aí fomos lá e fizemos o edital. Aí no primeiro edital nós tínhamos o roteiro do Tolerância, do Álvaro, aliás, o roteiro meu, do Álvaro Teixeira, de Verdes Anos, e que tinha feito diversos terrores conosco, ele é co-roteirista do Diocleciano 70 também. Vocês esperavam lotar salas de cinema com Verdes Anos, como aconteceu? Não. Foi uma coisa fantástica, né? Foi muito estranho, E te lembra que naquela época a gente podia sentar nos degraus, né? Ficar de pé nas bordas do Vitória ou Scala, ninguém respeitava PPCI, né? Não. Cara, eu não me esqueço disso, de ver um filme onde a gente estava torcendo para ver uma rua que a gente conhecia. A identificação que a gente teve com aquele filme foi uma coisa fantástica. Aquele final, pra mim, é um dos melhores finais da história do cinema. Não, eu falei no programa. Eu acho. Porque ser minha namorada, eu discuti muito com o Giba nesse final, porque eu achava um pouco piegas demais. Mas quando pega... Mas tem dois fãs esse funciona. Depois não apaga a música, vai ser a música do Nelson ali, vai funcionar bem. Mas eu tive algumas discussões com o Giba. O Verdes Anos é um final também democrático, né, cara? Não era só eu e o Co-direção não é fácil, né? Não, mas não era só eu. Não é só vocês dois, que a gente apitava, não. Tinha reunião de decupagem de madrugada. Terminava de filmar às 7 da noite. O que vamos fazer? 10 reuniões de decupagem no apartamento do Giba. E aí eu, o Giba, o Werner, o Alex, o Roberto Enquim, mais não sei quem. E virava a noite, batendo E virava, como é que nós vamos filmar amanhã? Não, começa com o plano tal, vem pro plano tal. E, cara, foi extremamente discutido. Cada detalhe do filme era discutido. Como é que nós íamos filmar e como é que a gente ia fazer para não errar. Todo esse briefing garantia. Não podia queimar filme, né, cara? Não podia queimar nada. Literalmente queimar filme. E aquela questão, né? Tu quer falar por exemplo, a Juventude Gaúcha se identificou. Eu me identifiquei na época quando eu vi. Eu acho porque tu pegava aquela coisa da gurizada que tava saindo uma ditadura fodida, né? E aí tu pega a questão, a pessoa tá conhecendo o amor, conhecendo rock and roll, tá, sabe? E aí aquilo que pegou assim do troço que foi... Mas até eu citei no programa. A questão da repressão policial, a questão da praça, que o Alexandre ele é preso com uma... Cara, eu tenho uma Eles são presos pelos Carcinte, o Werner e a Márcia do Canto são presos pelos Carcinte. Cara, e eu fui com a minha irmã e com o namorado dela. Sentei com ele, chegamos cedo, e eu vi uma morena, cara, com cabelo longo, coisa mais linda, sentada umas 4 fileiras na frente. Cara, eu tinha 14. Cheguei, sentei do lado dela, era um barbudo. Eu fiquei com vergonha de sair, fiquei do lado do barbudo. Bom, são os erros da juventude? Cara, são os erros, mas faz parte do roteiro do filme, quase. Sim, isso é. Cara. Não é questão, quando ele chega assim, ó, ele é namorada. Aquilo troço. É bonito. Sabe? Aí tu pega, falou assim, não é piegas. É uma coisa que. Eu quero dizer na música do Ney, é ótimo. É o único zoom que tem no filme. É um zoom bem lentinho. Tu na back, tu vai fechando bem devagarzinho. Tinha que fechar na mão, tá? Nós não tínhamos uma lente zoom. Nós tínhamos lá uma 24, uma 50 e uma 80. E alugar e nivelar trailer é impossível, né? É isso, tá?
Não, Travis não tem nenhum. Não tem, As não pãs tem, são raríssimas. não tem, acho que Tá, não mas tem. enfim, ficamos no tripé pro outro. Mas a gente queria fazer um zoom, justamente porque era um final importante, etc. E aí, quem tem zoom? Aí o fotógrafo, que é o Cristian Lessage, também não tinha, ele tinha vindo de São Paulo, mas eu lembrei, não, paga aí, a CE, professor José Carlos Lima, que tinha sido meu colega, era meu colega na PUC, já era meu colega na PUC, ele tem um zoom lá, então nós vamos pedir pro Lima, que era do setor de cinema da CE, se ele podia nos ceder a Zoom. Sim. Ele nos cedeu a Zoom, e colocamos a Zoom lá e no outro dia a gente devolveu, porque a gente queria fazer um Zoom bem lentinho. Só aquele Zoom. E ficou muito bem. E entra o Ney Lisboa cantando. Ali é o Nelson Não, ali é o... Eu sempre confundo. Nelson de Castro, né? Falta um Pouco tempo tem você. Ficou muito bonito aquela Pra cena. gente. Só assim, Nelson de Castro, sempre confundo os dois. Mas tu é muito guri pra ser pra estar nos primeiras mostras de cinema de Gramado, ou tu já tava ali nas mostras lá nos... Não, eu tô lá em 70, eu tô lá concorrendo em 79. Sim, Tá? mas tu Então já eu tava tô lá assistindo, né? Não, eu acho que eu tava antes em 70. O Nelson tava concorrendo já no Super 8 em 76. Eu acho que o primeiro festival é 72. 72, tá. Então é isso, eu tava ali concorrendo já. Eu estava concorrendo no 7º festival, mas já tinha assistido, acho que provavelmente o 6º ou o 5º, tá? Mas não assim sistematicamente. Sim. Ali a partir de 79, que é o ano do Sexo Beethoven, ali a gente passou a ver isso sistematicamente. Pra casa de Canela, nós ficávamos na casa de Canela, que tu conhece, tá? E ali ficava naquela casa. Cara, no começo do festival tinha 7, 8 pessoas, imagina, depois tinha 10, terminava com 25, enorme a casa. cara. Não é tão enorme assim. Eu era piá. Era pequeno. Isso, é. Tinha gente ocupando todas as camas, tinha gente dormindo embaixo da mesa da sala, tem um sofazinho na sala, e no final, cara, tinha gente dormindo em cima da mesa e embaixo da mesa. Esse foi o auge daquela casa ali. Cara, eu falei da casa com o Gervásio, que uma vez eu me hospedei na casa quando era criança, e foi feito um filme com o Zé Vitor Castiel, acho que a Bloch, Débora Bloch? Débora Bloch e Pedro Cardoso. Cara, dois casais porto-alegrenses iam pra Serra, só que o Zé Vitor era um caminhoneiro, eu nunca vi alguém falar tanto palavrão por segundo. Não é o Zé Vitor. Não é o Zé Vitor Castiel. É o Zé Adão Barbosa. Zé Adão! Tu trocou Isso é de Zé. Por isso que naquela hora tu ficou confuso quando eu falei. É o Zé Adão. Cara, mas o cara fala de palavrão. Procura a felicidade é um baita... Tchê. Eram 4 curtas, né? Que foram reunidos num longa-metragem. Te lembra da TV que elas transmitiam os curtas, tinha o programa TV? Era muito bom. A TV Com também tinha Cara, uns esse é o problema que ele tá falando. Outro dia eu precisei resenhar sobre o filme da Ana Luísa Azevedo, Antes que o Mundo Acabe. Não existe em nenhum lugar para ser visto. Eu tive que pedir autorização especial DVD para ver no vídeo, velho. Tem gente que tem o DVD. Eu tenho DVD desse filme, mas realmente as mídias físicas... Assim, não tem. Não, mas assim, não são mais importantes, né? eu não sei se o streaming não é justo com o autor, eu não sei como é que funciona isso. Às vezes não é justo, às vezes o teu filme passa, por exemplo, aqui o Menos Que Nada, teve uma época que passava estava em 2 canais de streaming ao mesmo tempo. Um monte de gente me ligava, eu vi o teu filme, não sei o que, mas eu nem sabia que tá passando, cara. Assim, E o Canal Brasil? É que tu faz um acordo para um e nesse contrato que tu assinou, nas letrinhas pequenas, tá dizendo que eles podem licenciar o filme para não sei o quê. Então acaba indo pra XN, pro Premiere, não sei o quê. Mas o Canal Brasil, fazia isso, né? Às vezes tu ficava lá, eu me lembro que eu ficava com o Canal Brasil, programação, eu ficava lá, vai passar às 3 da manhã. O 3Fs estreou no Canal Brasil. Muita gente no Canal Brasil. Mas tem um detalhe, o 3F tu foi multimídia total, né? Não. Eu acho que uma primeira, talvez em 2006, 2007, né? direto na internet. Eu me lembro que foi internet, TV Com, né? Foi TV aberta, TV Com, TV fechada, Canal Brasil, streaming, Terra TV, imagina streaming DVD e cinema. Foi uma coisa fantástica. No mesmo dia. E outra coisa... Tem que ser no mesmo dia. Eu fui na o cara dos Estados Unidos fez, mas ele só fez 4. Não, porque assim... Sabe que o 3F eu fui na pré, que foi no cinema ali do Ipiranga.
Cinemark Ipiranga. Sim, estreou tudo uma sexta-feira, algo assim, né? Sei lá. Foi aquela coisa que sextas-feiras estreavam, né? Mas eu vi na TV Com. Eu me lembro que teve uma campanha de marketing até em sinais de trânsito, uma coisa assim e tal, né? Tinha, pessoal chegava, né? É isso, uma coisa assim, camisinha, isso. Pô, cara, era multimídia, né? E a foda, né? Isso. Muito bom. Claro que também, nós estamos falando da fase 2000 do Gervásio. Eu tô tolerância. E como é que é gravar com a Maite Proença? Como é que foi a experiência, assim? Tipo, é uma coisa que é bacana, né? Ela é louca, muito profissional. Muito profissional. Maravilhoso trabalhar. Vegetariana. Quando eu pensei em fazer filme com ela, Sim. me parecia ser a atriz ótima pra fazer, eu liguei pro Guilherme de Almeida Prado, que eu conhecia do Festival Gramado. Guilherme, seguinte, tô pensando em fazer com a Maite, tu conhece ela, tu me conhece, tu sabe, tu fala de mim pra ela, mas eu te pergunto, como é que é trabalhar com ela? É muito bom trabalhar com a Maite. Sim. Vai nessa, que ela vai dar tudo pelo teu filme. E tava muito bem. Eu me dei muito bem com ela até hoje, sou amigo dela. Nós somos diferentes, claro, né? Temos visões diferentes. Claro, mas como artista, ela é muito profissional. Mas daí a gente entra Maria Fernanda Cândido, mesma coisa. Camila Pitanga. São de prata. Eu quero saber assim, ó, essas vaidades, como é que tu trabalha com essas pessoas ou tu já te blinda colocando uma pessoa que cuida das 200 toalhas brancas? Até que a Fernanda Cândido era a mulher mais bonita do mundo. Ali ela tá bem com tudo, né? Maravilhosa. E é linda. Minha amiga também, e extremamente profissional. Assim, ó, relacionamento tem que ser profissional. Tu é amigo depois. Começa profissionalmente. Quer filmar? Tá aqui o roteiro. Isso eu aprendi lá no centro de curta-metragem, entendeu? Tu quer filmar? Tu acredita nesse projeto? Essa história aqui é boa? Tu acha que é bom? Tá, então é o seguinte. Tu vem para Porto Alegre, vai ficar tantos dias aqui, tu vai ser muito bem tratado ou tratada, tá? E o roteiro é esse, tá? Vamos combinar tudo, onde é que tu vai ficar, qual é o hotel que tu vai fazer, qual é a comida que tu quer comer, e eu tenho a impressão que tu vai ser bem tratado. Fala com as pessoas que já fizeram filme de cinema conosco. Interessante. Tira informações, entendeu? Me fala, uma amiga minha, uma amiga do Criba, né? A Ivonete Pinto. Ivonete Pinto, grande atriz, velhos anos. Eu adoro Ivonete meio bigona, tudo. Tá bem né? no filme, muito bem. Muito bem, né? Não é da Soninha, é a... A Soninha é a Luciana Dami. Luciana Dami, né? Eu nunca esqueço o nome dela, nunca me lembro o nome da Ivonete. Lurdinha. Ó, nessa eles me passaram aqui um print aqui. Aqui tu tá vendo aqui a Maria Fernanda Cândido, a Maite Proença, o Bruno Garcia, que são atores que vieram do centro do país para filmar conosco. E aqui vocês estão vendo esse mesmo print, o Nelson Diniz, a Carla Cassapo, o Felipe Kallenberg, a Fernanda Carvalho Leite, o Werner Schiller. E, cara, conciliar esses dois mundos, quer dizer, o mundo dos atores e atrizes do Rio Grande do Sul com o mundo do centro. Da TV Globo. O global. Isso, é global a palavra. Global, né? Como é, enfim, Maria Fernanda, Maite. A única coisa que você tem que ter tratamento profissional das duas partes, dizer claramente o que cada um vai fazer no filme, entendeu? Qual é o contrato de cada um, como é que vai ser e deixar as coisas absolutamente claras. A partir desse momento, todo mundo gosta. Porque quem vem pra cá filmar conosco, né? Conosco, já foi conosco a Casa Cinema, hoje é conosco a Prana Filmes, tá? Assim, vocês vão ser bem tratados, não vão ganhar o que vocês ganham quando vocês estão fazendo novela para Globo. Agora, vocês estão a fim de fazer cinema, gostam dessa história, vocês vão filmar conosco. E para os atores daqui, também é uma super oportunidade de ter visibilidade, de contracenar com esses atores e essas atrizes que vêm do centro do país. E todo mundo é profissional do cinema. Então, cara, eu nunca tive nenhum problema de intriguinha, de briga, etc. Os problemas se aconteceu, eu não vi, não me mostraram e não transparece no filme. Porque eles são colegas de profissão e nós somos todos colegas de profissão. Então, eu acho que é muito legal tu tentar dar para os filmes feitos no Rio Grande do Sul um contexto nacional. E eles gostam de vir gravar, né? E eles gostam de vir. Gostam de vir aqui,
E com enfim, com essas grandes estrelas, grandes astros, olha o seguinte, ó, vão ser tantas diárias, tu vem pra cá, tu vai ser muito bem tratado e nós vamos fazer esse filme aqui. Né? No Sal de Prata, a Maitê faz uma participação de uma diária, entregando um prêmio pra Camila Pitanga. E foi muito bom, foi super afetivo, foi super legal. Onde é que o Tolerância foi gravado? Foi gravado aquela fazenda, aquela coisa? Tolerância foi gravado. A fazenda é São Lourenço do Sul, tá? Aquela cena da cachoeira, assim uma parte é Gramado e a outra parte é Igrejinha. Ah, tu fez bastante locações ali, né? Sim, a Tolerância tem várias locações. E aí, vou contar uma coisa da Maitê então. Nós vamos filmar uma cena em que a Maitê e o Roberto Bom Tempo, que eu esqueci de citar. Bom Tempo, né? Grande parceiro, ator sensacional. Tinha uma cena em que eles têm que ir, eles saem da casa e vão para uma cachoeirinha ali, tem um laguinho e eles têm que mergulhar ali. É verdade. Julho! 4 graus! 4 graus! Quebrar a película de gelo antes. E aí no dia anterior disseram, porque antes estava assim 15, estava quente. Tá legal, no dia tava anterior legal. 4. Aí nós íamos fazer 4. Aí eu falei com eles, amanhã nós vamos filmar ali, tem essa cena que vocês têm que entrar na água ali, né? Aí eu cheguei pro Roberto, pra Maitê, e disse, olha, o que diz no roteiro que você tem que entrar na água. Agora é o seguinte, eu sei que é muito frio, etc. Mas enfim, é calção, biquíni, etc. Depois vocês vão transar ainda por cima. Transar ali na beira do córrego. O que vocês acham? A Maitê disse assim, conhaque de boa qualidade. Tu consegue um conhaque de boa qualidade? O melhor conhaque francês que eu consegui vai estar lá. Então, esquentou tudo. Deixa comigo. Tá? E o Roberto, sem problemas. Chegou na hora lá, de manhã, a gente esperou meio-dia, que tinha um pouquinho de sol. Né? Aí tinha saído na hora mais 4 graus. 8 graus. Tá 8 para 9. Né? Vamos lá, take 1. Vamos lá, primeira tomada. Pá, os dois tomaram. Vai lá, só love. Só love. Aí, bom, mas enfim, fica um minuto lá e sai. E aí, Alex, diretor de fotografia, ficou bom. E aí, take 2, pois é, podia ser um pouquinho melhor. Mas take 2, dá mais um conhaque aí. Pá, e vai lá. Então aquela cena foi a base de conhaque do bom. Conhaque do bom. Do bom. Um Dures, né? Não, era bom. O Domecq. Não era Domecq. Era um conhaque francês bom. Coisa boa. Qualidade. Mas que legal, encararam, né, cara? Profissionais, né? Encararam. E fora o ambiente, cara, tem quase que uma coisa assim divertida de estar trabalhando nessa hora da produção, né, cara? Você trabalhou tanto para chegar na hora da gravação, né, cara? Você trabalhou tantas horas para aquela hora ali, né? Eu acho que o artista, ele tem que soltar mesmo. Né? É o teu ponto alto, diretor, né? Aquela hora ali, né? Assim, tu tá exposto, né? Tu tá fazendo as coisas pro filme. Tu tem que confiar no diretor, o ator confia no diretor e o diretor confia no ator. Tu tem que fazer o melhor possível pro filme ficar bom. E esse pacto que a gente tenta estabelecer desde o começo do filme e até o final. Se vai acertar ou vai errar, aí são os 500. E como falou, até hoje você precisa bem com isso praticamente, né? Acho que todos os seus projetos sempre teve essa sintonia legal entre diretor e atores. Tanto esses globais, quanto os regionais, quanto a gente daqui, né, e tal. Sempre teve sorte, eu não digo sorte, teve... Eu acho que sim. Talento de comandar, de também dirigir eles, né? E eles também conseguiram dar o melhor deles, no caso. E o Rio Grande do Sul, de poder chamar de volta, né? Vamos lá. Ninguém saiu mesmo que o Gervásio é um mala, quando eu quiser chamar a Bruna Teresina, quando eu quiser chamar a Rosane Mulholland, que é uma tá todo mundo contigo assim em cima, né? Quer voltar? Vamos voltar. Porque se tu deixa uma coisa pendente, tu deixa um filme ruim, um ambiente ruim, é muito difícil. Aí tu só vai contratar se tiver muita grana. Certo. Como aqui no Rio Grande do Sul não tem muita grana, nunca. É bom tu tratar bem, tu ter uma boa relação, ser um filme afetivo, além de ser profissionalismo antes, tá? Sempre profissionalismo. Mas quando tu faz um filme afetivo, tem uma relação afetiva bacana, tem uma abertura maior. Depois das premieres, vocês vão ter que se reencontrar, né? O pessoal vai ter que se ver também de novo, né? Cara, eu me lembro, um dos pontos mais emocionantes da minha vida
foi aplaudir o elenco de Marte 1 no final da exibição agora. Filmaço. Cara, as pessoas não pararam de aplaudir, foi uma coisa tão... E daí tu vê aquele elenco, aquela equipe técnica vendo que valeu a pena. Valeu. Então, o Rio Grande do Sul hoje é referência na equipe técnica também. O meu professor de edição no dedo, com 2 videocassetes, é um pupilo é o Alfredo Barros, pupilo do Giba. Me ensinou a montar. A gente tá com 2 1980 da Panasonic. Agora que a gente trabalha que é um cara fantástico também, e adoro o Giba. Mas tu tem que confiar muito no teu assistente de câmera, no teu câmera, no teu fotógrafo, sonoplasta. Sabe que quando eu fui estudar cinema na França, a minha tese é sobre autoria em filmes de baixíssimo orçamento. Uhum. Minha tese basicamente é a seguinte: quanto mais baixo o orçamento do filme, mais autores ele tem. Porque mais autoral ele fica e mais tu tem que dividir a autoria. Porque necessariamente tem muita gente trabalhando ali e colocando tudo o que pode num filme. Então tu chama que o diretor é o autor. Tudo bem, a teoria do autor, sim, tudo bem. O diretor é o grande coordenador da equipe. Mas eu te mostro no bio, só para falar do meu último filme. Isso aqui é o Bernardo Zorteia, que é o diretor de arte que fez. E só ele. E ele teve a ideia de fazer isso aqui. Tá? Isso aqui foi o Poli. Isso aqui foi o Poli. Foi o diretor de fotografia. Cara, quando eu vi assim, ele ia botar uma luz vermelha e uma azul, e a metade da branca ia estar com azul, mas assim, isso aqui é o céu e o inferno. Caralho. E eu não pensei isso, quem pensou foi ele. Foi o Poli. Isso aqui foi o Milton, o montador. Ou seja, não tem ego, Ou seja, não é que não tem ego, são vários egos, digamos assim, são vários criadores. É saber dar valor a todos que fizeram isso. Não é dar valor, porque tu dá valor depois. É abrir espaço para que as pessoas façam o que podem da melhor maneira possível e não ficar o tempo todo policiando dizer que não pode, entendeu? Sabe, o Bernardo, por exemplo, que é o diretor de arte, ele me dizia umas coisas assim, mas eu disse, cara, nós temos dinheiro para fazer isso? Nós temos tempo para fazer isso? Assim. Tu quer fazer uma piscininha, tu quer botar água embaixo aqui nesse estúdio, de um dia pro outro? Não, eu vou conseguir, tá bom, vamos lá. Entendeu? É ele que fez. Sim. Entendeu? Então a autoria... Veio da cabeça dele, né? Da cabeça dele, e da cabeça e da execução de ele conseguir fazer. Não, e eu só, várias coisas que só vê, o diretor só vê quando o filme está na tela. Claro. Eu li muito sobre muitos elogios, muita gente diz que é o teu melhor filme, a opinião de alguns críticos, menos que nada. Uma direção do Cronenberg, aquela direção daquele cara que sofria de doenças mentais gravíssimas, daí tu vai tentando entender a teia que levava, né? E nisso eu te falo, já vi muita gente falando de melhor filme. A crítica já te bateu muito forte a ponto de tu ficar muito bravo com a crítica? Cara, sim, a gente sempre lê a crítica. O que é o filme que teve assim, as críticas mais negativas, tu sentiu desde o começo, foi Sal de Prata. Tá? No Sal de Prata foi sarrafo, festival programado, foi sarrafo. Eu vi o lançamento lá. Isso aqui, a trilha tá errada, isso aqui tá errado, isso tá errado. Eu leio tudo. E tu lê? Leio tudo. Leio tudo que sai. Eu vou procurar o que estão falando. Bom, lembrar se fizer um filme, não. Eu vou procurar. Lembrar de quem foi o filme, eu sei que ficar bravo. Eu não leio, eu leio. Lê tudo. E vai crescer com isso, vai concordar. Também porque eu sou jornalista, eu já fiz crítica de cinema, eu sei. Já meteu pau também. E eu sei quando é uma crítica que está fazendo do ponto de vista estético, ou quando às vezes eventualmente escapa do estético e vai fazer crítica de outra coisa. Sim. Lógico, eu sei separar. E eu respeito muito a crítica. A crítica é fundamental. A crítica é algo que é muito difícil de fazer e é uma atividade criadora. É uma atividade que faz público. É uma atividade que faz... Que aumenta a capacidade crítica do espectador. Com certeza. E isso é muito importante. Se não fosse a crítica, a gente só fazia filme idiota. Que legal isso, cara. E quando o crítico desvenda, não é que desvenda, quando o crítico abre as fronteiras de um filme, permite que o cineasta vá além do que ele geralmente vai. Que ele fez. Então quando eu comecei a fazer cinema, eu dialoguei, eu conversei sobre cinema com o Túlio Becker, com o Goida, com o Stiger, com o Cosati,
com Merten. Merten. Matou. Pô, com Hélio Nascimento. escola, Olha né? só, Eu cara, passei eu uma só tarde com Hélio tenho agora a na semana. agradecer essas pessoas pelo que eles criticaram nos meus filmes e pela compreensão que ele tinha dos limites técnicos que nós tínhamos no Super 8, e quando nós passamos por 35 nós não tínhamos mais limites técnicos, e eles estavam ali apontando onde é que nós erramos, onde é que nós O Eder falou muito bem acertamos. do filme no livro dele, do Verdes Anos. Então, essas pessoas foram fundamentais para mim. Elas me ensinaram a ver os erros e os acertos do filme, que qualquer espectador vê, mas o crítico vê Sim. mais. Sim. E ele escreve a Sim. respeito. Então eu respeito muito, muito, muito a crítica mesmo. E quando a crítica é negativa, eu tenho que compreender, tu tem que separar. Tu tem que separar. É a mesma coisa, digamos assim, que tu termina um texto, digamos assim, que eu escrevi um conto, ou um romance, sei lá o quê. Tu tem que passar para algumas pessoas, além do editor, tá? Para quem tu vai passar? Para pessoas que tu respeita. Tu não vai dar o texto para um inimigo pessoal. Sim, não. Nem tem tantos inimigos pessoais assim. Tu não vai passar para um cínico. Não. Um cínico vai falar mal de tudo. Tu vai falar para pessoas que sejam honestas, que vão dizer o que realmente elas viram e perceberam. Porque elogio não serve para quase nada. Elogio é bom pro ego, mas não faz tu melhorar o teu texto. Não faz tu melhorar o teu filme, tua música, né? Certo? Então, quando tu ouve alguém falando do teu filme com espírito crítico, tu tem que dizer o seguinte: sim, o que ele está falando tem sentido? Tem sentido dentro do que eu acho do filme? É o filme, é o filme que eu fiz que ele está falando ou é o filme que ele queria ter feito? Não, é o filme que eu fiz. Ele está falando disso que não funcionou. Muito bem, eu vou prezar isso aí. E eu vou valorizar isso aí. Porque aí tu evolui, que aí tu aprende, aí tu cresce. Senão tu não cresce. Então, todas as críticas que eu ouvi do Sal de Prata, elas foram absorvidas, pensadas e devidamente computadas. Tá. O Sal de Prata, à medida que o tempo passa, mais pessoas vêm me falar que gostaram muito do filme, que compreenderam o filme depois. Tá? E tem, sabe, sei lá, o Rodrigo Fonseca lá do Rio. Do Rio, assim, cara, um filme maravilhoso por causa disso. Sim, elenco. 5 anos depois, por que tu não falou que foi lançado esse negócio, cara? É que às Já vezes aconteceu você do vê. crítico dizer. Tu ficou quieto, por que tu não falou? Mas Boa. é aqui agora. Pois é, aí então. Cara, já aconteceu do crítico dizer, esse filme ele remete aquilo e tudo. Não sabia. Né? Porque as pessoas. Aprender alguma coisa com o crítico. A percepção das pessoas, assim. Por isso que eu digo que a obra de arte ela não morre nunca, porque 2 caras vão conhecer Inverno essa semana e vão ter as impressões deles. E vamos falar sobre isso, né, cara? Isso que torna a arte, a nossa arte, que é cinema específico, literatura. Tu tem 3 livros de ficção publicados, né, cara? Um sobre um guri que adora 4 ficções e técnicos também, né? Sim. 3 romances e 2 volumes de contos. 2 em breve mais um romance. É mesmo, já tá. Claro. Sempre escrevendo. Tá aí. Não, mas assim, voltando à questão da crítica, Voltando. eu acho que faltou para o cinema brasileiro, sei lá, uns 20 anos para cá, que a crítica seja mais evidente, que ela apareça mais. Existem os críticos, vocês estão aqui. Sim, claro. Tem toda uma nova geração de críticos que está produzindo, né? Mas muito no meio acadêmico. Eu também Muito acho. Falamos sobre isso aos últimos muito tempos. no meio acadêmico, entendeu? Então tu tem que procurar lá nos papers, lá nos ensaios, as reflexões que são de 25 páginas, 30 páginas num livro acadêmico, que se perdem e o público não ganha com isso. Não ganha nada. Não ganha nada. Tem pouco espaço no jornal. A crítica Sim, tem o Hélio pouco espaço Nascimento no toda jornal. sexta-feira e olha lá. A Não gente sei se tem. não, No jornal físico, eu acho que é o Hélio só. A gente fez um programa Não, com... por exemplo, no Correio não tem, né? Tanto É que eu digital, eu né? faço no site, né? Nós também. A gente no escreve no YouTube, site também. No site, Correio Aí a acabou. internet mostra o quanto ela é preciosa, Claro. que ela é um espaço de resistência Claro. da crítica, enfim, mais fundamentada, menos fundamentada, mas é um espaço que tu vai procurar ainda a reflexão sobre cinema. E até sobre Porque isso... no jornal, propriamente dito, que era um grande Sim, lugar que era da o... crítica, Só sobrou o Hélio, Hélio. né?
Toda sexta-feira. Encontrei o Edson ano passado, ele passando, entrando no correio, ele passou por mim. Ele olhou assim, cadê a camisa do Grêmio? Cara, Tu é o jornalista mais recente que eu conheço. Eu tô fazendo com o Paulo Casanova um doc sobre 75 anos da Casa do Clube de Cinema. Clube de Cinema. E fomos entrevistar o Hélio. O Hélio mostrou a carteirinha dele de 1950 e poucos do Clube de Cinema, cara. E tem um cara que foi na primeira sessão do clube, que tem 99 anos, que a gente vai entrevistar agora. Mas agora vamos correndo. O cara tá passeando na Europa, por isso que a gente não visita. Só passeando na Europa, 99. Tá Me ótimo, diz, né? e os projetos? O que tá acontecendo aí que dá pra falar? Que dá pra falar? Hoje eu estava correndo atrás de aprimorar um projeto que eu acho muito bom, um longa baseado num livro do Miguel da Costa Franco, chamado A Filha do Dilúvio, que eu acho um baita romance. O Miguel é um grande escritor e que a gente escreveu o roteiro juntos e que participou de 2 editais, não levamos, estamos trabalhando o roteiro, melhorando o projeto para um dia, quem sabe, fazer. Boa. Mas assim, aí é o meu projeto autoral, né? Na Prana tem outras coisas rolando. Sim, a Prana hoje Esse está com seria uma exposição maravilhosa no Farol Santander sobre Lupicínio Rodrigues, né, cara? Nada mais, nada menos. Até quando fica? Porque quem quiser. 23 de julho. Ainda muito tempo para ir ainda. Passou um ano. Passou um mês já. Tem mais 2 meses. Mas tem uma série chamada Centro Liberdade, da Prana Filmes, direção de 3 diretores jovens, não sou eu. Como é que tá aí, Thiago? E temos também um longa-metragem chamado Jepotá, do Augusto Canani e do Papá Guarani, é um cineasta. Quem é temos? Guarani. Tu, a Lu? A Prana sou eu e a Luciana, somos Tu os e a dois Lu. sócios. Isso. Sim, daí tem uma equipe, redatores, ou é freela, tudo circula, orbita? Não, tem uma equipe muito pequena ali, Administrativa de produção, a Patrícia Barbieri, a nossa produtora. Não se mantém mais uma equipe gigante, né, assim, fixa, só para na hora da produção, né? Senão não tem condições, né? Ninguém tem só, enfim, as grandes produtoras que as fazem megas. publicidade também, enfim, ou as produtoras do Rio de Janeiro e de São Paulo, que estão sempre filmando, etc. Eu aprendi o seguinte, tu quer manter a tua empresa de cinema funcionando, tem que ser sanfona. Quando tu tá filmando, tu aumenta, e quando tu não tá filmando, tu diminui, né? Nas últimas décadas a gente tem conseguido pelo menos sempre manter uma sede. Porque tem produtoras que nem sede conseguem manter, né? Fica só as pessoas virtual, trabalhando nas suas casas. Mas a gente tem mantido a sede sempre, é importante. Então, faz a pergunta. Agora vamos fazer um momento Maria Gabriela, então. Viu que ia rolar mesmo. Ia rolar mesmo. Não, é medo. Torcer pro Inter? Então, nossa, pergunta, Diabo! 3 diretores, assim, que talvez serão referências na tua carreira, na tua vida e nas tuas ideias. Eu vou ficar no Brasil. Vamos ficar. Nelson Pereira dos Santos. Eu tive o prazer de ver os filmes quando eu era garoto, adolescente, né? E como era gostoso o meu francês, um filme que me marcou muito. Os filmes do Nelson, de modo geral, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, ele era um doce de pessoa, um cara importantíssimo, que fez cinema com baixo orçamento. Bom, ele fez cinema novo, né? Toda aquela turma maravilhosa, né, que ele tinha. E ele é um cara intelectual que pensava o Brasil politicamente. Então ele é um cara importantíssimo para mim. Outro cara que tive o prazer de conhecer é o Eduardo Coutinho, que fazia documentários com uma sensibilidade absoluta, né? Documentários que são emocionantes, que contam a história do Brasil e me tocaram sempre muito. Tá? Enfim, vou falar do Carlão Reichenbach, porque ele é um sujeito também extremamente generoso, um sujeito que saiu da boca do lixo para fazer filmes que, de repente, a gente viu, mas da onde surgiu esse cara? Da onde ele veio? E no Festival de Gramado, eu vi ele acontecer, eu vi ele se tornar um grande autor do cinema nacional. E com essas 3 pessoas, a gente dialogou, a gente conheceu, né? O Carlão mais do que os outros, mas, enfim, são 3 pessoas que eu acho que são importantes. São pessoas que me ensinaram que o cinema brasileiro é um negócio que pode ser muito forte, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista político. Falar do país, fazer a gente pensar
onde nós estamos, como é que a gente veio parar aqui. E não eram tão panfletários quem também, são os né? filhos da puta de plantão, entendeu? Já que De uma maneira sutil, né? Olha aqui, meninos, olha aqui, é por aqui, entendeu? Já que Esses caras meio que emparedamos- esses caras abriram um pouco a senda, né, pra minha, o pra caminho. minha Sim. geração. E tu abriu caminhos também. Com certeza. Tu acabou abrindo caminhos. E o que, como é que tá o cinema brasileiro? Como é que tá o caminho do cinema brasileiro? Pra onde está indo, né? Eu acho que é difícil eu dizer porque tem uma complexidade muito grande aí, tem uma diversidade muito grande, eu acho isso maravilhoso, entendeu? Eu acho que tem muitos cinemas brasileiros, a gente não tem mais movimentos unificadores, como eu falei há pouco. O cinema novo, a Boca do Lixo, o cinema novo paulista, ali, aquela turma ali que a gente identificava, né? Até o cinema gaúcho. O cinema gaúcho eu não sei exatamente o que é. Eu acho que tem vários cinemas gaúchos hoje. Tem vários cinemas. E olha só, uma coisa bacana, antes tu sabia quem era o cinema gaúcho, tu apontava. É esse, essa, e esse. Hoje tu não consegue fazer isso. Não. Tem cineastas que tu não conhece. Tá. E que tu Então fazendo tem cinema de que qualidade. conhecer. Muita qualidade. Tá? Um dos Exatamente. meus maiores orgulhos é eu encontrar muitas pessoas com quem eu trabalhei, que estavam começando, que eram assistentes de direção, são hoje diretores, roteiristas, etc. E mais ainda, ex-alunos meus, que devem ter aprendido alguma coisa, ou pelo menos me aturaram durante um certo tempo, e que hoje estão trabalhando comigo. Né? No Centro Liberdade, outro dia eu estava fazendo uma reunião com três cineastas, um montador e dois diretores, e eu olhei aluno, agora colegas. Legal, cara. Agora colegas. Isso é muito show. Tá? Não sei se eu ensinei alguma coisa, mas assim, eu acho que eu ajudei eles a fazer cinema. Claro. Entendeu? Isso é muito legal. Gerbasi, por exemplo, eu trabalho com muito estagiário do Correio do Povo lá, né? E quando o pessoal fala a cadeira de cinema, os caras falam, o Gerbasi foi professor. Referência, né? Referência, sabe? Tem uma referência. E pra mim, que eu sou roqueiro, né? Eu fui criado nos anos 80. Assim, não tem explicação, sabe? Tu do rock gaúcho, pra mim, tu é uma lenda, sabe? Ele consegue ser lenda eu vi show. Entre outras lendas. Mas tu é lenda, não sabe? Agora vamos deixar a umidade de lado e foda essa umidade. Porque assim, ó, cara, eu ia no show dos Replicantes nos anos 84, 85, 86, 87, quando era 4, sabe? E é uma coisa que, sabe, tu tá aqui na minha frente. Agora eu vou te contar um segredo. Eles achavam que eu não iria conseguir te trazer na entrevista. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei no Biba. Eu sempre Olha aqui, acreditei no Biba. ó. Esse aqui é o outro. Não, o primeiro é esse aqui, né? O Gerbasi tá aqui bem novinho, né? Aqui, o segundo? Aqui é o Wander. Isso, é. É o Wander. Cláudio Heron. Aqui, ó. No fundo aqui, ó. Ele errou a contracapa. Olha ali, ó. Cabelo curto. Foto de Rochelle Coste, grande, a fotógrafa, artista Sabe? plástica. As músicas que eu cantava, o clipe é um Paul Santana, ele lembra qualquer música, Eu não esqueço uma ele não letra. consegue, ele canta qualquer letra. Eu não esqueço uma letra. Sabe? E tu sabe, e eu canto de ficar rouco, né? Quando eu escuto o Replicantes, volta e meia eu tô escutando, Tom e Jerry, eu adoro, Astronauta, Sandina, Nicotina, Suíça Calhorda. Eu posso citar N músicas do Replicantes, porque marcaram minha adolescência, sabe? E fora as Marcaram, coisas, assim, eu deixaram- tava pro Gerbasi que eu... Desculpe pela precisão de destaque. É Não é que você nós que sabe, estamos é uma tendo coisa. atenção. Mas Eu tenho noção da relevância. Sim, Mais isso de qualquer é legal. coisa. Foi A importante. relevância social e estética. Isso. Nós não éramos grandes instrumentistas. Nós éramos precários, digamos assim, enquanto músicos. Mas o Ivo Azevedo, que já foi citado aqui, o Ivo que emprestava a bateria e fez operação de som em alguns shows. Uma vez ele estava atrás de mim ali, meio que cuidando a bateria ali, enfim, fazendo um pouco de hold, né? Sim. E aí terminou o show, eu todo suado, um som meio caótico, levado em cachoeirinha, alguma coisa assim. E ele disse, e aí, Ivo? Ele disse assim, tu não é um grande músico, mas tu é um grande artista. Genuíno, né, cara? Isso aí é mais relevante
ser um grande, ser um cara... Mas hoje tu é um artista, né? Então, acho que tu é o a potência artista, necessária, tu te torna relevante socialmente do que eventualmente ter uma grande técnica. Claro que a técnica sempre ajuda, né? Sim. Mas eu acho que a gente foi aprendendo. E hoje tu pega o Elon e o Cláudio tocando, eles estão tocando super bem. Mas ali a força dos replicantes era a relevância social, a relevância das letras e a atitude. E a atitude do momento, eu né? identificava, Atitude, acho que é a palavra. com as letras, né? E como eu falei pra eles não lavavam a mão pra MPB, tinha aquela música. Não. Eles estão um pouco se lixando pra um momento, né? E como eu falei, eu tinha 6, 7 anos, o meu irmão tinha uma fitinha sempre esqueço agora, porque tô tentando vir, do segundo disco, que é o História de Sexo e Violência, Mistério da Sexualidade Humana, que é famosa, clássica. Que eu parava pra entender as bandas que eles citavam. Undertones, GBH, de Charles, Circle Jerks. Eu nunca tinha ouvido falar dessas bandas na minha vida. Festa Punk. Na Festa Punk. Quero uma festa. Mas eu não conhecia o que é. Eu só conhecia Ramones, Sex Pistols e The Clash. Com 7, 8 anos ali e tal, né? E eu voltava na fita. O que é Circle Jerks? O que é isso, cara? Que é? Mas era fenomenal. Eu pegava a gente pela... Mas tinha a fita cassete. Pegava... E aí eu me lembro que eu sou do heavy metal, né? Mas até o pessoal fala, mas não tinha uma briga dos punks dos... Ele era meio farofa, né? Todo mundo escondado perto do João ali. Isso! Independência ali, cara. Oswaldo Aranha. Cara, eu fico pensando, cara, eu não me lembro disso, eu não me lembro de briga de punk Tinha. Não, assim, as tretas maiores entre os punks e os carecas. Isso, carecas, Às vezes, porque assim, tinha vários tribos, né? Tinha os góticos também. Aí eu acho que os carecas detestavam mais os góticos. E porque eram estéticas absolutamente diferentes, né? Eu conheci o Gustavo Spolidoro na época que ele usava o Spolidoro, usava o Moicano. Eu nunca vi ele. A gente brigava muito, a gente não gostava do Ducar, né? Não gostava? Aqui do cara é maravilhoso. A gente não gostava do Ducar, a gente não gostava do Ducar. E o Gerbasi, e o Miranda. Não, Miranda. Não, saudades, né? Saudades. Nosso mestre. Nessa série que a gente fez, quem tem o Miranda, né? O Onivortex, ele é citado por várias bandas, né? Sim. Porque Miranda ele transitava em todas. Miranda, né? Pô, foi cedo, né? E a casa do Miranda, na Rua Liberdade, ali onde ensaiava o Grupo Rei, ensaiou depois, acho que o The Fala. Não era o Fluxo, não era antes do The Fala. Mas enfim, ia lá o Grupo Rei, e ensaiavam outras coisas também. Até Alp e os Punks. Era a banda dele. Ali era um lugar que a gente ia lá, não só pra ouvir música, como pra ir lá no quarto do Miranda, ver os discos dele. Bah, cara, aqui! Gang of Folk. Gang of Folk, que é isso? Gang of Folk, foi isso aqui. Quando a Kátia assume quando o livro dela, né? Ela assim, Chico, onde tu andava? Cara, eu era tão tímido que eu não, sabe? Eu tava lá no meio. O Sangue, aquele que é o livro do Michael e do Luiz Aguiar, né? Eu sempre nos troços, só que eu ficava meio que, né? Eu ficava meio que escondido da troça. Eu era uma testemunha ocular da história. Era um pouco assustador. Aquelas bandas assim meio... Os Eles, Frutos da Crise, foi nessa época aí? Frutos da Crise, o compacto dele foi lançado pela Vortex. Que legal. Isso aí é 87, 88. Somos frutos dessa crise existencial. E acho que o mundo está chegando ao seu final. Pessoal, eu posso ser o chato depois de um ano para o cinema de peso, mas voltando para o cinema de peso, a gente pode... É muito difícil encerrar o programa com o Carlos Gerbasi do nosso lado. Cara, é quase impossível, eu ficaria 15 horas falando com o cara. Sim, eu tô aqui. Mas temos que encerrar, porque eu sou chato, eu passo voltando, né? Tô ansioso para ver um certo cinema gaúcho do Boca Migoto, ver a tua entrevista, a da Luli no trailer. Eu acho que vai ser um baita doc também aqui para nós, né, cara? Ele entrevista todo mundo. Entrevistou muita gente. Eu vou te dizer uma coisa assim, que o meu sonho ser um figurante do Thiago, como é que tá aí? Isso é fácil. O Diego perguntou, cara, eu consigo o cinema de peso pode sentar no fundo de um bar, velho. Pode. Se a câmera pegar, já tem contrato. Só que eu quero ficar no Rio. Eu não quero receber nada. Eu só quero... Não, eu quero ficar no Rio, tu quer comida. Eu quero vou poder comer no casting ali. Eu quero tomar um conhaque. Não, peraí. Eu quero um conhaque bom também, né? Se tu entrar na água num dia de não, papai, dá um jeito. Isso aí sem tá murchinho. Dá um jeito. Tá bom. Pessoal, cara,
foi um longa-metragem prazeroso esse programa aqui. Um ano, né? Meu Deus do céu, cara. Que experiência legal ter o Cabo Até Gervásio vou encher aqui. o copo do Chico pra gente fazer um brinde. Queremos Tudo isso tá num cartão só naquela Num grana. cartão só. Olha, cartão de 1080. Não, 1080, não é Full HD, não é 4K. Ah, então tá. Desculpa, não tem, ó. O Carlinhos. Então, cara. Cara, receba com toda a nossa humildade uma lembrancinha do cinema Sabe de que a peso. melhor presente é uma caneca. É uma caneca, né? É verdade. Tem Sempre as vai canecas ser. todas. Tá, cinema de peso, vou tomar meu café. Olha aí, ó. Olha pra cá, cara. Muitas vezes feitos pela Luciana Tomás. Thiago, ó, pega aqui essas café duas do caixas bando, assim, mano. traz aqui. E Olha, eu vou Pega pegar essas essa duas café. cachaçinhas. Pode até misturar uma cachaçinha no café pra disfarçar aqui. Parece aquele programa do Gugu que carregava um monte de presente, assim, então, né? Olha aqui, É, cara. cara, Aqui cachaça, tem da Coral Brasil uma série ouro. Dá pra fazer os campeonatos Daí botando com o tu quer Tiziano uma Osório lá, prata né? ou tu quer a Gold junto? Dá Tu pra, ganhar, decide. dá pra tomar com o Tiziano Osório essas cachaças, ganhar dele um botão lá, né? Uma na ouro aqui. Não, tu vai levar Sabe duas. Vai levar duas, as duas. Claro. As duas são duas. Sabe, tem Ouro e gold ou ouro e história prata? boa de cachaça. Ah. O meu pai, alagoano, Opa. trouxe uma cachaça. A cachaça. Aquela cachaça de um alambique do interior de Alagoas, que é o melhor. Cachaça do Nordeste, ele trouxe. Sempre é melhor, Eu né? devia ter 3 anos, 4 anos, sei lá o quê. Sim. E trouxe lá para casa e botou um rótulo na cachaça. Só tomar em ocasiões muito especiais. Ah. E ele olhava aquela Aquele garrafa rótulo. ali como uma coisa extraordinária. E todo ano a gente via lá baixar muito devagarzinho. Se formou não sei quem, se formou no colégio, não sei do que. O Grêmio ganhou o campeonato. Então, um pouquinho. Até que teve uma festa de aniversário da turma da medicina da minha irmã mais velha, a Maria. Na época que se dançava twist e rally-galley. Antes do rock and roll, tá? Estamos falando lá de... 50. É, 50 e tantos, Sim. sei lá. Começo da década de 60. E aí, cara, acabou toda a bebida da festa, o pai já tinha ido dormir, eles bateram na cachaça e tomaram a cachaça. Especial, né? Foi o dia que eu vi o meu pai mais bravo toda a vida dele e xingou a minha irmã, que ele adorava, tinha as formando em medicina, etc. Pô, ele era médico. E aí, assim, não devia ter tomado as cachaças, né? Mas foi os colegas. Mas foi um dia Ah, especial. mas colega. Foi uma ocasião especial. Foi, Não houve erro de continuidade aí. ele acabou entendendo. Gente, O teu pai veio de Alagoas nos anos 40. Ele veio pra cá no final dos anos 30, eu Nos acho. 30. No final dos anos 30. Ele se formou Já em tá. medicina no Rio e veio clinicar. Mas assim, ó, pessoal, eu posso falar, eu sou o cara que gosta de falar sobre as datas, assim, como diria o Roberto Carlos, são emoções, né? Cara, é um ano praticamente a gente fazendo esse programa, né? Toda semana ininterrupta, eu vou repetir porque eu sou meio, erro as palavras, depois de 3 vinhos, né? Mas, cara, é um prazer maravilhoso, assim, tipo, foi uma das melhores coisas que a gente fez junto, assim, o teu Criba e o Chico como... São irmãos, né? Pra mim eles são irmãos de vida e eu acho que, assim, tipo, o Cinema de Peso é uma terapia, como o Chico fala, que deu certo, está dando certo e vai dar muito mais certo ainda. Você sabe, eu falei pra vocês, né? Me salvou, né? Não sei se salvou, Me salvou, mas sabe? nós ia te Quando salvar eu igual, fiz esse programa né? no passado, me salvou. E eu acho que é uma coisa que, e não é puxar braço, que eu sou um pouco modesto, eu acho que é uma coisa muito difícil de ter, de pessoas que, a gente faz filmes de 70 anos passados e conseguimos visualizações no YouTube, e 1 hora a gente fica falando sobre os filmes, né? Não é 15 minutos, um drops, não, a gente fala, tem uns e loucos que vem. tem gente que vê, tem gente que gosta, tem gente que pede filme, a gente fez agora um ano, o show de Truman foi o Chama de louco. e tal, e foi um filme, não, a gente fez uma votação da galera. Por votação, o pessoal escolheu. A gente procura ser eclético, a gente gosta de falar de filme, cara, mas é um prazer, assim, tipo, eu acho que foi uma das melhores coisas da minha vida fazer esse programa. Vai ser, né, parece que me despedindo, né? O outro já teve um ataque cardíaco com 30 e poucos anos. Agora Agora começa a se emocionar. Calma. Mas é isso aí, né, cara, eu acho que... Isso é Eu culpa vou fazer um Brinde ao cinema de peso. Cinema de peso. peso. Aos E convidados principalmente do eles, obrigado. ao convidado do Gervásio, que é um convidado mais que Eu vou especial. vou dar uma lição a vocês. Qual? Sempre em frente. Cinema neles. E eu quero te dizer uma coisa assim, tu olha pra aquela... Tem 16 câmeras aqui, mas Eu tu acho olha melhor olhar pra do Thiago, cara. É a do Thiago, tá mais. A do Thiago, tu olha pra câmera do Thiago e fala assim, ó, isso é cinema de peso. Isso aqui é cinema de peso.
Aê, pessoal, até a próxima. Até a próxima.